Escondida nas sombras, Ana encolhe-se. Isso foi um erro. De repente, o Marquês para. Ele detecta uma fragrância no ar que lhe causa um solavanco. Simultaneamente, Ana sente uma tontura avassaladora. O perfume doce a deixa fraca. Um clique suave ecoa pelo cômodo, mas ela mal registra o som. Seu olhar horrorizado está fixo no Marquês. Ela desconhece a verdadeira natureza da cena. Ana observa o nobre demônio começar a soltar o cinto no quarto sagrado da falecida esposa. Ele se prepara para algo desprezível. Ela está presa e sem ter para onde fugir. Dominado pelo luto, o Marquês fala com a memória da esposa. Ele a acusa amargamente de desfrutar de seu sofrimento. Afirma que ela sempre fingia dar tudo, antes de partir cruelmente. Sua tristeza se transforma em algo perturbador. Ele faz um movimento que desonra aquele espaço sagrado. Do seu esconderijo, Ana observa horrorizada. Ela questiona o que está vendo. Ela tapa a boca com a mão, lutando para conter um grito. O perfume enjoativo da vela faz sua cabeça girar. Sua determinação enfraquece. Ela reza para que a cena perturbadora termine. De repente, ela detecta outro cheiro misturado ao ambiente. Antes que possa reagir, uma mão forte cobre sua boca por trás. Ele a arrasta de volta para as sombras. Presa e silenciada, ela encontra o olhar frio e predatório dos olhos vermelhos do Marquês. Seu pior medo se torna real. Ela foi descoberta. Com a mão apertando sua boca, o Marquês arrasta Ana das sombras. Ele zomba, comparando-a a um rato. Ele questiona como ela pensou que poderia exalar aquele perfume sem ser notada. Segurando-a pela gola, ele afirma friamente que sua falecida esposa jamais daria boas-vindas a alguém como ela. Sua solução é jogá-la aos porcos. Aterrorizada, Ana cai de joelhos. Entre lágrimas, ela implora pela vida. Promete nunca mais entrar no quarto proibido e manter segredo sobre o que viu. Ela suplica por misericórdia. Ela percebe que o Marquês não a está ouvindo. Ele agarra o queixo dela com força, forçando-a a erguer a cabeça para encontrar seu olhar intenso. Ele ordena que ela abra os olhos. Quando ela finalmente o encara, a fúria no rosto dele desaparece. É substituída por um choque absoluto. Seus olhos vermelhos brilham e se arregalam em descrença. Aquele rosto é uma cópia perfeita da sua amada Swan. Enquanto o sedativo da vela faz efeito, o Marquês olha para a mulher que ele acredita ser sua esposa, ressuscitada. O sedativo começa a dominar os sentidos de Ana. Seus pensamentos ficam confusos. Ela luta para entender se aquilo é real ou apenas uma alucinação terrível. Mas o Marquês é muito real. Perdido em seu delírio alimentado pelo luto, ele não vê mais uma empregada aterrorizada. Ele vê apenas sua esposa ressuscitada, Ayana. Um calor estranho e perturbador emana do corpo dele enquanto ele a encara com olhos vermelhos brilhantes. Ignorando as súplicas desesperadas dela, ele a domina, facilmente. Ele se move com uma força possessiva, que não deixa espaço para escapatória. Ana grita por seu mestre, implorando para que ele pare. Sua voz se perde na névoa sufocante do quarto. Ele se aproxima. Um olhar arrepiante de satisfação surge em seu rosto, ao confirmar que ela é, de fato, sua Swan. O que acontece a seguir é uma violação completa. Um calvário aterrorizante, movido por sua percepção distorcida, que estilhaça o mundo de Ana e sela seu destino sombrio dentro das paredes da mansão. De volta ao seu próprio mundo, a vida de Liana era uma correria constante. Enquanto outros estudantes iam para uma festa de fim de semestre, Ana corria para um de seus muitos empregos de meio período. Suas amigas a observavam partir, imaginando por que ela se esforçava tanto. A resposta estava em um quarto de hospital silencioso. Seu pai havia falecido durante o ensino médio. Sua mãe entrou em colapso devido ao choque e permaneceu acamada desde então. Ana a visitava sempre. Ela compartilhava pequenas boas notícias, como um aumento no trabalho de tutoria. Ela dizia à mãe que ela parecia um pouco melhor, na esperança de uma resposta que nunca vinha. Mais do que tudo, Ana desejava algumas palavras simples de validação. Ela implorava silenciosamente para que sua mãe, tão indiferente, lhe dissesse que ela foi bem. Essa necessidade desesperada de ouvir um "eu te amo" ou um "obrigado" alimentava cada ação dela. Era uma luta solitária e sem fim. Ela dava tudo o que tinha, apenas para sentir que não mudava nada. Passou a vida inteira lutando por um reconhecimento que nunca chegou. Em uma memória distante, Joseph abraça Ana. Ele diz que ela pode recomeçar agora. Ele a incentiva a viver por si mesma e promete ajudá-la. Mas Ana sente que não consegue fazer isso de novo. Pela primeira vez na vida, ela faz uma escolha inteiramente para si mesma. Seu único desejo é ser enterrada ao lado de seus pais quando morrer. É a única paz que ela merece. No entanto, esse pequeno controle lhe é arrancado. De repente, uma lua vermelho-sangue preenche o céu. Uma energia carmesim violenta irrompe do chão. Ela envolve Ana e Joseph. Quando a luz desaparece, eles se veem diante de uma mansão enorme e sombria. O céu é alienígena e possui 3 luas.
O destino dela não lhe pertencia mais. Ao acordar no presente, a cabeça de Ana lateja. Seu corpo está pesado. Ela está em uma cama luxuosa e desconhecida, não nos aposentos da criada. Um pavor frio a invade ao perceber que não está sozinha. A memória retorna com clareza devastadora. Ela entrou no quarto proibido. Uma lembrança dolorosa inunda a mente de Ana. Em seu estado vulnerável e sedado, o Marquês cruzou uma linha imperdoável. Ele destruiu a vontade dela completamente. Ela desperta sobressaltada. Não está nos aposentos dos criados, mas na cama luxuosa dele. O pânico a domina. Ela precisa sair antes que ele acorde. Precisa fugir do quarto. Ana tenta desesperadamente convencer a si mesma de que tudo não passou de um pesadelo horrível. Ela insiste que não foi sua intenção, que o remédio foi o culpado pelo que aconteceu. Simplesmente não foi culpa dela. De volta ao seu quarto, a dura realidade a atinge. Suas roupas íntimas estão rasgadas. Um testemunho silencioso dos eventos da noite. As outras criadas entram. Perguntam se ela está melhor após a suposta dor de estômago. Forçando um sorriso, Ana diz que está bem. As criadas revelam que a propriedade esteve tensa ontem. A senhorita Schwartz foi ignorada pelo mestre. Ela descontou sua raiva em outra criada. As ações do Marquês tiveram consequências para todos. As criadas contam a Ana sobre o drama de ontem. A propriedade esteve em alerta. O Marquês ignorou completamente a senhorita Schwartz. A tutora do jovem mestre ficou furiosa. Ela descontou a raiva em outra criada até que a governanta interveio. As criadas fofocam que Schwartz se acha especial para o mestre. Ela humilha quem considera inferior. Susan puxa Ana de lado com um aviso. A senhorita Schwartz é cruel com Ana por inveja da falecida marquesa. A marquesa também veio do continente oriental. Sozinha, Ana treme. Tenta racionalizar a noite. Diz a si mesma que ninguém viu nada. O Marquês estava sedado. Ele a confundiu com a esposa. Esta vida não é real. Quando ela voltar para casa, este pesadelo terá acabado. No quarto, o Marquês desperta. Uma memória da voz dela flutua em sua mente. Ela sussurra seu nome, Ralph. Ele se senta rapidamente. Seus olhos vermelhos estão arregalados. Ele a ouviu. Ela disse que precisa retornar ao seu mundo original. O Marquês está perdido em um sonho sufocante. Uma memória pintada, em vermelho. Ele ouve a voz dela. A voz de Ayana explica por que ela deve partir. Ela fala de alguém que deixou para trás. Alguém que só tem ela. O seu eu no sonho implora para que ela não vá. Ele suplica para que ela não o abandone. Mas a despedida dela é absoluta. Ela diz adeus. Sussurra que manteve sua promessa e desaparece. Rothbart acorda subitamente. Ao tatear o espaço vazio em sua cama, ele se senta abruptamente. Sua mente gira. O sonho pareceu real demais. Olhando para o próprio ombro, ele nota uma pequena marca reveladora deixada pelo encontro da noite. Uma certeza fria o domina. Seus olhos brilham com um renovado desejo predatório. Ele convoca seu mordomo, Barrett. A ordem é imediata e cortante. A criada que entrou furtivamente em seu quarto deve se tornar sua atendente pessoal a partir de agora. Enquanto Barrett sai para cumprir o comando, o olhar do Marquês cai sobre o retrato de Ayana. Ele faz uma promessa silenciosa e arrepiante. Ele a encontrará, irá abraçá-la e nunca mais a deixará partir. Nos aposentos do Marquês, Barrett arruma os lençóis amarrotados. Sua expressão é sombria. Ele conclui que seu mestre de fato encontrou a nova criada. Um calafrio percorre sua espinha ao recordar a primeira impressão que teve dela. A garota era tão convincentemente parecida com a falecida marquesa que era perturbador. Sua memória deriva para um funeral luxuoso realizado em um grande salão. O padre entrega Iana Longren aos céus. O Marquês Rothbart está rígido de luto, mas Barrett, observando dos bancos, sabe que esta cerimônia sagrada é uma mentira. Ele vê o pai do Marquês, o Duque Albert. Ele se pergunta como um homem pode ser tão cruel. A verdade era muito mais sombria do que o luto. O Duque não perdeu uma nora. Ele a enviou friamente de volta ao seu próprio mundo após ela ter dado à luz. Então, ele encenou este funeral elaborado para enganar a todos, incluindo seu próprio filho. Barrett se lembra de confrontar o Duque, protestando que a marquesa estava viva e bem. Seus protestos foram ignorados. O plano cruel foi colocado em movimento. Em sua memória, Barrett enfrenta o pai do Marquês, o Duque Albert, em um apelo desesperado. Ele insiste que a marquesa ainda está viva. O Duque não se abala. Ele pergunta com um sorriso sinistro se Barrett realmente acredita que Ayana não está no caixão diante deles. A cena muda para o funeral encenado. O padre pede ao Marquês que diga suas despedidas. Rothbart permanece em silêncio. Sua mão aperta o banco com força.
Sua fachada humana racha enquanto garras afiadas se estendem de seus dedos. Ele descarta toda a cerimônia como algo ridículo. Ele faz uma promessa silenciosa e ardente. Não importa para onde Ayanna tenha ido, ele a trará de volta. De volta ao presente, Barrett arruma o quarto. Sua mente está pesada com o passado. Ele recorda como a Lady Ayanna desapareceu logo após dar à luz ao jovem mestre. Ele não consegue afastar o pensamento inquietante sobre a nova empregada, Anna. Ela é idêntica à marquesa de todos aqueles anos atrás. A memória termina em uma nota arrepiante. O Duque Albert comenta que o último experimento deles havia claramente falhado. A memória de Barrett termina com a lembrança de como o manipulador Duque Albert também envolveu a senhorita Schwartz em seus experimentos cruéis. De volta ao presente, o Marquês Rothbart desperta sozinho em seus aposentos. Um sorriso sombrio e satisfeito se espalha em seu rosto ao pensar em seu encontro com a nova empregada. Por um momento, ele acredita que o experimento de seu pai talvez não tenha falhado, mas a dúvida logo nubla sua mente. Ele se lembra de sua decepção. Ele esperava ver o olhar desafiador de sua esposa perdida, Ayanna. Em vez disso, ele foi recebido pelos olhos aterrorizados de uma completa estranha. Ao se vestir, ele fica determinado a descobrir a verdade. A memória dela realmente se foi? Ou isso é apenas um ato inteligente? Ele convoca seu mordomo. Ordena que ele encontre Anna. Com um brilho ameaçador em seus olhos vermelhos, ele declara que tem uma nova tarefa pessoal para ela. Enquanto isso, Anna é informada para parar seus afazeres. Seu irmão Joseph está esperando para vê-la. Em um canto tranquilo da propriedade, Joseph encontra Anna e lhe entrega uma bolsa de biscoitos. Ele sorri calorosamente. Comenta que a decisão deles de fingir serem irmãos foi inteligente. Isso permite esses pequenos momentos roubados sem levantar suspeitas. Para o mundo, ele é seu irmão, um simples cavalariço. Mas na realidade, ele é Joe Xian. O namorado de Anna foi arrastado para este mundo estranho com ela. O momento de paz deles é interrompido quando Joseph pergunta inocentemente o que aconteceu após ela tentar entrar no quarto proibido. A pergunta causa um choque de terror em Anna. Uma memória horrível do Marquês afirmando seu domínio absoluto passa por sua mente. Ela se sente impotente novamente. Tremendo incontrolavelmente, ela desaba, mente, alegando que nunca conseguiu entrar. Joseph não faz ideia do trauma que ela acabou de sofrer. Joseph tenta confortar sua namorada angustiada. Ele encontra Anna do lado de fora e oferece um sorriso reconfortante. Ele explica que encontrar o caminho de casa está sendo difícil. Até mesmo Svanheld, o filho do Marquês, é proibido de entrar no quarto da falecida marquesa. Isso torna quase impossível encontrar pistas. Ainda assim, ele promete se esforçar mais por ela. Vendo seu sofrimento, ele a puxa para um abraço carinhoso. Diz para ela não se culpar. Mas, para Anna, esse conforto apenas destaca o pesado segredo que ela carrega. Uma pedra se instalou no fundo de seu coração. Não importa como ela tente se explicar, não pode mudar o que aconteceu com o Marquês naquela noite. A memória é uma teia sufocante. Contar a Joseph parece um desejo egoísta que ela nunca poderá expressar. Ela decide enterrar a verdade. Força-se a acreditar que foi apenas um acidente terrível. Por um momento, ela encontra a paz descansando no colo dele. Mas, das sombras, eles estão sendo observados. Escondido atrás de uma árvore, o jovem mestre Svanheld observa o par. Seus olhos carmesim brilham com uma luz possessiva e arrepiante. Enquanto Anna tenta retomar sua rotina, outra criada reclama que a senhorita Schwartz está de mau humor porque o Marquês a ignorou por causa de Anna. Esses momentos normais parecem bizarros após o tumulto recente. Ela não consegue parar de se perguntar se o Marquês esqueceu o que aconteceu ou se está apenas esperando o momento certo para agir. Ela segura a chave do quarto proibido com força. Deseja que todo o incidente seja esquecido silenciosamente. A melhor coisa a se fazer seria devolver antes que alguém note a ausência. Ela hesita. Aquele quarto contém o diário da marquesa. É sua única pista real para voltar para casa. Se ela desistir do diário, estará desistindo de sua vida antiga para sempre? A ideia de entrar naquele cômodo a faz tremer. A memória horrível daquela noite inunda sua mente. Um momento em que ela se sentiu completamente impotente. A voz de outra criada a tira do flashback sombrio. A mulher a lembra que está quase na hora da limpeza para o jovem mestre. Ela avisa casualmente que a senhorita Schwartz está de mau humor novamente. Depois que a outra criada sai, Anna fica sozinha com seus pensamentos sufocantes. A ideia de voltar àquele quarto é aterrorizante. Ela se curva, convencida de que não consegue seguir em frente. Mas então, seu olhar cai sobre a chave ornamentada em sua mão. Ela representa seu trauma e sua única esperança de fuga. Apertando-a com força, ela faz um voto silencioso. Por mais que o medo a paralise, ela sabe que não pode desistir de sua única saída para casa. A mão de Anna aperta
aperta a chave. Se ela desistir de voltar para casa, todo o sofrimento que suportou se torna inútil. Sua mente vagueia por uma infância solitária. O amor era sempre uma recompensa, nunca algo garantido. Ela foi ensinada que o afeto precisava ser conquistado. Uma memória vívida surge. Ela, ainda pequena, sendo duramente repreendida por tentar ser gentil sem permissão. A lição foi gravada à força. Ouça bem, comporte-se perfeitamente e só então alguém poderá te amar. Isso criou uma sede profunda e dolorosa por qualquer sinal de aprovação. Uma voz gentil, rara ou um breve tapinha na cabeça pareciam ser tudo. Essa necessidade desesperada de validação a levou a se tornar uma aluna exemplar. Ela sempre buscou elogios para provar seu valor. Toda a sua vida foi sobre suportar dificuldades para alcançar um objetivo. Desistir agora invalidaria cada vitória duramente conquistada. A mente de Ana volta ao passado. Ela recorda ser uma aluna brilhante. Seu mundo inteiro girava em torno de conquistar prêmios, para saciar uma profunda sede de aprovação. Mas em um dia chuvoso, a tragédia aconteceu. A visão de sua mãe sendo levada em uma ambulância fez todas aquelas conquistas parecerem vazias e sem sentido. O vazio dentro dela só cresceu. É exatamente por isso que ela não pode desistir agora. Abandonar a ideia de voltar para casa invalidaria uma vida inteira de dificuldades. De volta ao presente, ela caminha nervosa pelos corredores da mansão. Reza para não ser vista. Uma voz aguda ordena que ela pare. É a senhorita Schwartz, a feiticeira loira com um olhar venenoso. Schwartz questiona agressivamente por que uma sereia está perambulando por ali. Exige saber onde Ana estava no dia em que o Marquês chegou. Ela pontua a pergunta cutucando a testa de Ana com o dedo. Assustada, Ana explica rapidamente que estava doente em seu quarto naquele dia. O olhar suspeito de Schwartz deixa claro que ela não acredita em uma palavra. A senhorita Schwartz zomba. Sugere que garotas que dizem estar com dor de estômago costumam se esconder com homens em cantos escuros. A acusação paira no ar. A mente de Ana dispara em pânico. Ela se pergunta freneticamente se Schwartz a viu saindo da sala proibida. Rapidamente, ela conclui que a feiticeira apenas a está testando. Mantendo a compostura, Ana pergunta calmamente se Schwartz se refere à sua visita anterior à enfermaria. Quando ela tenta sair, Schwartz a interrompe bruscamente. Seu olhar está fixo na chave que sobressai do bolso de Ana. Schwartz exige ver o que é. Quando Ana diz que não é nada, a feiticeira se torna agressiva. Ela agarra o bolso da empregada e insiste que ela mostre. Assim que o confronto escala, uma voz pequena corta a atenção do topo da escada. O jovem mestre Swanhild afirma calmamente que estava procurando por sua professora. Seus inquietantes olhos vermelhos se fixam nelas enquanto ele pergunta o que estão fazendo. A senhorita Schwartz congela ao ouvir a voz do jovem mestre Swanhild. Ele declara calmamente que estava procurando por sua professora antes de descer as escadas. Seus inquietantes olhos vermelhos observam ambas. Ele pergunta o que elas estão fazendo ali. Isso encerra o confronto. O jovem mestre dispensa a feiticeira. Ele informa que seu pai, o Marquês, a convocou com urgência. Sem outra escolha, a frustrada Miss Schwartz agradece ao garoto e parte rapidamente. Assim que ela sai, a fachada inocente de Svanhild cai. Ele reclama que Miss Schwartz sempre age como se fosse especial. Ele então se vira para Ana com um sorriso arrepiante. Ele a lembra que, a menos que ela consiga entrar na sala proibida, ela é apenas mais uma serva como qualquer outra. Ana fica atordoada. Ela percebe que essa não é a primeira vez que ele menciona isso. Em uma memória, ela recorda de Svanhild admitindo que esteve na sala. Ele tentou ler o diário, mas ficou frustrado com o idioma estranho. O garoto sabe de tudo. Ana lembra de uma época em que Svanhild parecia apenas um garotinho triste. Ele pedia desculpas por se emocionar sempre que pensava em sua falecida mãe. Ela o confortou. Acreditava no ato de uma criança em luto. De volta ao presente, aquela fachada inocente se despedaça. O jovem mestre agarra o braço dela de repente. Sua expressão torna-se fria. Ele exige saber o que aconteceu naquele dia. Ana fica sem palavras. Ela está confusa com a mudança abrupta. Com uma clareza arrepiante, Svanhild pergunta o que aconteceu entre ela e seu pai naquela noite. A pergunta atinge Ana como um golpe físico. Ela congela em choque absoluto. Seu silêncio horrorizado é toda a confirmação que ele precisa. Um sorriso perturbador se espalha pelo rosto do garoto enquanto ele coloca a mão perto da cintura dela. Ele a puxa para um abraço estranhamente apertado. Ele sussurra que quer uma mãe. Olhando diretamente para ela com seus intensos olhos vermelhos, Svanhild declara que Ana é a única que pode preencher esse papel. Ele sela o destino dela nesta família distorcida. Enquanto Svanhild puxa Ana para um abraço perturbador, ela fica completamente perplexa com suas palavras. Em outro lugar, Miss Schwartz entra, com confiança no escritório do Marquês. Ele questiona por que ela está ali. Ele afirma calmamente que nunca a chamou. Ele diz que ela claramente caiu na pegadinha do filho dele,
Tentando salvar sua reputação, a senhorita Schwartz insiste que tinha algo a relatar sobre os experimentos. Ela justifica internamente sua presença. Acredita presunçosamente que, como detentora da fraqueza do Marquês, é a única que pode estar ao lado dele. A verdadeira natureza dele é revelada. O Marquês é um demônio, um ser nascido sob uma lua vermelha amaldiçoada com o poder de controlar o medo alheio. Devido à sua natureza arrogante e cruel, dizem que eles só aceitam cisnes vindos do céu. Uma flashback mostra o pai do Marquês, Duque Albert, explicando o segredo sombrio da família. Como as mulheres locais não podem gerar um herdeiro demoníaco, a família Longren traz cisnes de outro mundo. O único propósito é continuar sua linhagem. Em um flashback, vemos como nosso mestre, um mago das trevas, passou o método secreto de invocação de cisnes para ela antes de morrer. Ela acreditava presunçosamente que isso a tornava indispensável. O Marquês desejava desesperadamente ressuscitar sua falecida esposa. Ela relata que, embora seus métodos tenham melhorado, trazer uma pessoa específica de volta é quase impossível. Acreditando que a obsessão dele a mantém independente, ela promete fazer o melhor na próxima tentativa. No entanto, o Marquês diz friamente que não há necessidade. Quando ela pede esclarecimentos, ele confirma que não haverá próximo experimento. Ele está encerrando a invocação completamente. Deixa-a livre para partir ou permanecer como uma simples tutora. Em choque, a senhorita Schwartz pergunta se os experimentos foram cancelados devido a falhas. Ela insiste que a resposta mágica está crescendo e que os resultados são iminentes. Sem se impressionar, o Marquês diz calmamente que não é necessário. Quando ela questiona a decisão, seus olhos vermelhos intensos brilham. Ele coloca a xícara na mesa com um som seco. Pergunta se ele realmente precisa se explicar. Questiona se educar seu herdeiro é uma tarefa trivial demais para ela. Atordoada, a senhorita Schwartz recua rapidamente. Com a mente acelerada, ela caminha pelo corredor. Ela não consegue acreditar que ele pararia a invocação. O Marquês não é do tipo que desiste. Ela se pergunta freneticamente se ele encontrou um novo mago. Ao descobrir que ela estava sabotando deliberadamente os experimentos, ela descarta o pensamento. Ela tem certeza de que ele já a teria eliminado se soubesse a verdade. Deve haver outro motivo para ele mantê-la por perto. Consumida pelo pânico, ela esbarra cegamente em alguém. É Joseph, que a segura a tempo e pergunta se ela está bem. Em pânico e confusa, a senhorita Schwartz corre pelo corredor e colide com Joseph. Ele a observa e pergunta se ela está bem. Furiosa, ela afasta a mão dele com um tapa. Exige que ele a solte. Ela o insulta, chamando-o de um simples cavalariço de mãos sujas e ordenando que ele saia de seu caminho. Enquanto se afasta, ela resmunga sobre como as pessoas do continente oriental são irritantes, especialmente Joseph. Sua mente então divaga para Anna. Ela reflete sobre como todas as outras empregadas que a atormentou foram embora em menos de 3 meses. Mas Anna, aquela bruxa teimosa, conseguiu resistir. Isso a lembra de algo suspeito que testemunhou alguns dias antes. Enquanto caminhava pelos corredores ao amanhecer, viu Anna correndo em pânico. Quando Anna passou por ela, notou uma marca estranha e distinta em seu pescoço. A visão plantou uma semente de curiosidade sombria em sua mente. Ela se perguntava em que a nova empregada estava realmente envolvida. Enquanto a senhorita Schwartz fervilha, sua mente corre com fúria indignada. Ela reafirma para si mesma que é a única que detém a tábua de salvação do Marquês. Afinal, é ela quem conduz os experimentos sagrados para invocar a falecida marquesa. Aos seus olhos, ninguém mais pode se aproximar dele. Certamente não uma mera empregada do continente oriental. Em outro lugar, nos jardins da propriedade, Joseph caminha quando vê Anna procurando por algo com um olhar perturbado. Ele a chama e pergunta o que ela está fazendo. Parecendo confusa, Anna explica que perdeu algo importante. Joseph pergunta se eram apenas roupas. Ela admite baixinho que era o último item que ela tinha de seu mundo original. Ao ouvir isso, Joseph subitamente cai na risada. Confusa, Anna pergunta por que ele está rindo. Limpando uma lágrima do olho, ele diz que ela é inesperadamente fofa e acaricia a cabeça dela de forma reconfortante. Anna, no entanto, sabe que isso não é motivo de riso. O item que ela perdeu era muito mais significativo do que ele poderia imaginar. Embora Joseph ache sua preocupação divertida, Anna está genuinamente perturbada. O item perdido era uma roupa íntima pessoal. Era a última coisa que ela possuía do seu mundo. Ela raciocina que ninguém roubaria algo tão usado, mas seu valor sentimental é imenso. Ela se lembra de chegar aqui pela primeira vez e trocar todas as suas roupas modernas por moeda local apenas para sobreviver. Embora não se arrependa da troca prática, perder esse último vínculo com seu passado a deixa profundamente ansiosa. Joseph sente a mudança de humor dela e se oferece para ajudar a procurar. Anna diz silenciosamente que cuidará disso sozinha. A conversa é interrompida quando outra criada corre apressada dizendo a Anna que a governanta a procura em outro lugar. O Marquês Rothbard senta-se sozinho perto da lareira crepitante, perdido em uma memória poderosa.
nada. Sua mente se enche com visões de águas etéreas e penas caindo suavemente. Ele está completamente consumido pela imagem de seu cisne perdido, a obsessão que agora dita cada um de seus movimentos. A mente do Marquês mergulha em uma memória assombrosa e poderosa. Ele se vê segurando seu belo cisne, sua amada Ayana. Mesmo ali, suas mãos e rosto estavam marcados pela luta desesperada para mantê-la ao seu lado. Mas em um instante, a memória se estilhaça. Ela é arrancada dele, desaparecendo em um vazio carmesim caótico, enquanto ele cai na escuridão. Essa perda agonizante liberta algo terrível dentro do Marquês. Um imenso poder sombrio irrompe de seu próprio ser, rompendo-se com força devastadora. A visão muda para uma floresta sombria sob uma lua vermelho-sangue. Ao seu redor está a evidência silenciosa e sombria do poder que ele acabara de liberar. O caos finalmente diminui. Resta apenas uma dispersão de penas brancas sobre a terra queimada. Ajoelhado sozinho, ele pega uma suavemente. Essa única pena é tudo o que lhe resta dela. É o catalisador de seu luto sem fim e da obsessão cruel que define sua existência. O Marquês é despertado de suas lembranças sombrias pelo fiel mordomo, Barrett. Ele se aproxima com o item que o Marquês solicitou. É a última peça de roupa de Ana, vinda de seu mundo. Ele explica que Ana vendeu todas as outras roupas modernas por dinheiro, de viagem. Ela guardou essa peça desgastada como seu elo final com o lar. Ao passar os dedos sobre o tecido simples, um sorriso arrepiante se espalha pelo rosto do Marquês. Seus intensos olhos vermelhos brilham com uma satisfação possessiva. Ele parece satisfeito com a descoberta e dispensa o mordomo. Mas Barrett hesita antes de sair. Ele tem mais a relatar. Ele informa ao Marquês que Ana tem um companheiro, um homem que afirma ser seu irmão. Ele observa cuidadosamente que o comportamento deles parecia íntimo demais para irmãos. Lembrando-se de um momento próximo entre eles, ele conclui que agiram menos como família e mais como os dois únicos amantes do mundo. É uma nova e perigosa informação para o Marquês obsessivo. Sozinho em seu escritório, o aperto do Marquês se intensifica. A revelação de que Ana tem um amante, esse irmão, desperta algo perigoso dentro dele. Ele levanta o tecido simples de seu mundo até o rosto, inalando o perfume dela. O cheiro o lança instantaneamente em uma memória poderosa de Ayana. Ele a vê junto à janela. Sua voz ecoa seu maior medo. Ela confessou sua necessidade de retornar ao seu mundo, admitindo que havia alguém que ela deixou para trás. A memória muda, inundando sua mente com a paixão intensa que compartilharam. Ele se lembra da profunda proximidade e do jeito que ela chamava seu nome. Uma conexão desesperada e íntima que ele acreditava ser apenas sua. Mas a doçura da memória é veneno agora. Ela apenas agrava a dor de sua perda, passada, e alimenta sua obsessão atual. Ele não perderá outro cisne. Desta vez, ele garantirá que ela não tenha ninguém para quem retornar. A história não se repetirá. Contudo, a doçura da lembrança rapidamente se torna veneno. O pensamento é distorcido pela descoberta de que ela também tinha um amante. Um homem para quem ela desejava retornar. No presente, o Marquês é consumido por essa mistura agonizante de desejo e traição. Ele está determinado a não repetir o passado. A perda anterior alimenta uma resolução sombria e possessiva. A esta nova cisne, Ana, não será dada uma escolha. Ele apagará qualquer esperança que ela tenha de voltar à sua antiga vida. Ele garantirá que ela não tenha absolutamente ninguém para onde retornar. Desta vez, ele não será abandonado. Parado diante da lareira, um sorriso distorcido surge em seus lábios. Ele comenta que, mesmo para um demônio como ele, parece que um poder superior está ao seu lado. Seus desejos mais profundos estão sendo entregues. Para deixar suas intenções claras, ele joga a única conexão de Ana com seu passado nas chamas. O tecido desaparece em cinzas. É o símbolo de seu voto. Ele apagará a história dela. Enquanto isso, Ana é chamada pela governanta. Ela está completamente alheia à decisão sombria que acaba de selar seu futuro neste mundo cruel. Ana se vê em uma conversa estranha. A mulher mais velha pergunta se ela está tendo problemas. Ela questiona se outra criada, chamada Rose, a está incomodando. Ana garante que está tudo bem. Ela está profundamente confusa. A governanta é rigorosa com todos, mas mostra uma gentileza inexplicável apenas com ela. Finalmente, Ana pergunta por que foi chamada. O humor da sala muda instantaneamente. A governanta anuncia que o mestre decidiu fazer de Ana sua criada pessoal. O sangue de Ana gela. A partir de amanhã, ela deve se apresentar ao escritório do Marquês em vez do quarto do jovem mestre. Ela tenta recusar imediatamente. Ela implora, dizendo que é muito nova para tal função. A governanta a interrompe com uma única palavra. Chega. Esta é uma ordem do mestre. A decisão é final. Enquanto Ana é dispensada, sua mente entra em colapso. Ana pensou que o Marquês não a suportava. Por que essa mudança repentina? O que diabos está acontecendo? A governanta tenta oferecer um conforto vazio. Ela diz para Ana não se preocupar. Aconselha a apenas fazer a tarefa designada. Assim, não haveria problemas.
Com uma expressão derrotada, Ana concorda, mas a postura da governanta muda. Com um olhar sofrido, ela cobre o rosto e pede desculpas. Afirma que este é um destino inevitável para Ana. As palavras desencadeiam uma percepção aterrorizante. Uma lembrança gelada surge. O jovem mestre Svanheld a mantinha por perto. A voz dele ecoa na mente dela. Ele lembrava o quanto sentia falta da própria mãe. Ele declara que quer uma mãe. Ana é a única que pode preencher esse papel. Enquanto essa memória se desenrola, vinhas espinhosas parecem envolver Ana. Elas a prendem no lugar. A verdade desaba sobre ela. Um pensamento horroroso se forma. Ela caiu em uma armadilha. Uma armadilha preparada não apenas pelo pai, mas pelo filho também. Sem outra escolha, Ana entrou no escritório do Marquês para seu primeiro dia. A sala era vasta e sombria. Parecia menos um local de trabalho e mais uma vitrine fria e vazia. Insegura quanto às intenções do Marquês, ela decidiu apenas ser uma criada. Faria seu trabalho. Manter-se-ia discreta. Fingiria não saber de nada. Ela começou a limpar perto da lareira. Uma nuvem espessa de poeira subiu. Isso a fez tossir. A lareira estava cheia de uma quantidade estranha de cinzas. Ela se perguntou o que havia sido queimado ali. Enquanto varria, seus dedos roçaram um pequeno pedaço de tecido carbonizado. Antes que pudesse examiná-lo, uma voz gelada cortou o silêncio logo atrás dela. O Marquês perguntou, com um tom ameaçador, se ele havia contratado uma criada, ou se ela era uma mulher fingindo para chamar sua atenção. A expressão fria do Marquês mostra que ele não acredita na rotina simples de criada. Com seus olhos vermelhos penetrantes fixos nela, ele ordena que Ana se levante, informa que a limpeza terminou. Ela tem outro trabalho mais importante para fazer agora. Ele a conduz para trás de uma grande divisória. Eles ficam escondidos do resto do escritório. O ar fica pesado. Ele se vira. Sua presença imponente domina completamente o pequeno espaço. Em pânico, Ana pressiona as mãos contra o peito dele. Ela tenta empurrá-lo, mas é inútil. O olhar dela cai sobre o antebraço dele. Um ferimento profundo e recente mancha sua manga. Antes que ela possa processar a cena, ele agarra seu pulso. Com um movimento decisivo, ele a puxa contra si. Ele a mantém presa em seu abraço. Toda a luta abandona o corpo dela. Uma percepção sombria surge. Seu novo trabalho acaba de começar. Ele não tem nada a ver com ser uma empregada. O impasse é interrompido pelo mordomo do Marquês, Barrett. Ele relata que sua tarefa foi concluída. Agora vestido com um terno limpo, o Marquês se aproxima de Ana. Ela está sentada em derrota silenciosa. Ele quebra o silêncio com uma observação fria. Ele diz que ela atua bem. Ele faz uma pergunta arrepiante. Ele quer saber se ela está acostumada a esse tipo de acordo. Ele esclarece seu significado cruel. Estar com seu empregador e fingir no dia seguinte que nada aconteceu. A cabeça de Ana dispara para cima. Seu rosto é uma máscara de choque e descrença. Sua reação aterrorizada parece ser exatamente o que ele queria. Ele agarra o queixo dela com força. Ele a obriga a encontrar seus intensos olhos vermelhos. Com um sorriso sinistro, o Marquês declara que agora ela finalmente tem um rosto digno de ser olhado. Ele se inclina. Ele saboreia o medo dela. Ele consolida seu controle absoluto sobre ela. Completamente quebrada, Ana só consegue sussurrar uma pergunta fraca e desesperada. Ela pergunta por que ele está fazendo isso. Em resposta à pergunta desesperada, o Marquês simplesmente declara que ela já deveria saber a razão de suas ações. O pânico brilha nos olhos de Ana. Ele fecha a distância. Ela luta inutilmente contra sua força avassaladora. Ela gagueja. Ela pergunta se esse é o seu castigo por entrar na sala. Proibida. Ele responde calmamente que é exatamente o oposto. Inclinando-se, ele sussurra uma confissão horripilante. O primeiro encontro deles foi a refeição mais satisfatória que ele teve desde que sua esposa faleceu. Ele pergunta cruelmente se ela não aproveitou também. Quando uma horrorizada Ana insiste que foi um erro, ele zomba da ideia com um sorriso sinistro. Ele diz a ela que, para algo que ela chama de erro, sua reação agora sugere que ela sentiu sua falta. Para provar seu ponto, suas ações tornam-se mais ousadas. Ignorando completamente os protestos dela, ele declara que foi ela quem tentou seduzi-lo. Acrescenta friamente que outras mulheres entraram acidentalmente naquela sala antes, sugerindo que todas tiveram um destino semelhante. Percebendo que não podia lutar contra ele, seu instinto gritou para ela fugir. Ela não podia ficar perto dele por mais um segundo. Empurrando-o com uma última explosão de adrenalina, Ana correu para a porta. Assim que sua mão alcançou a maçaneta, a voz dele cortou o ar, parando-a subitamente. Ele disse calmamente que sabia o caminho para ela retornar ao seu mundo original. Ana congelou. Seu plano de fuga foi instantaneamente esquecido. Com um sorriso vitorioso e arrepiante, o Marquês
detinha todo o poder. Ele perguntou se ela não queria saber como. O Marquês a observava como um predador aproveitando seu jogo. Ele confirmou que a informação sobre voltar para casa era exatamente o que ela mais desejava. Enquanto ele avançava, Ana recuava. Prensada contra a parede, sua fuga tornou-se impossível. Ele disse que, embora ela possa enganar todos os outros no mundo, nunca poderia enganá-lo. Inclinando-se, ele mencionou as sômbrias lendas locais. Os rumores que ele revelou eram verdadeiros. O chefe da família Longren é um demônio. Ele então explicou o maior segredo da família. Demônios só podem produzir herdeiros com cisnes, e quando encontram um instinto primitivo assume o controle. O sangue dele a reconheceu instantaneamente, gritando para ele com um propósito inegável: garantir a continuação de sua linhagem através dela. Uma onda de puro horror tomou conta de Ana, enquanto ela finalmente entendia a natureza aterrorizante do homem que a mantinha cativa, com uma calma arrepiante. O Marquês revela o preço final pela liberdade dela. É o mesmo para todos os cisnes. Ele explica que, para retornar ao seu mundo original, ela deve primeiro dar à luz a uma criança neste mundo. As palavras destroem a última esperança de Ana. Ela imediatamente o acusa de mentir, mas ele tem uma resposta cruel pronta. Sua esposa, a Iana, também era um cisne. Ela só retornou para casa após dar à luz ao filho deles, Svanhild. Ele acrescenta que, mesmo assim, existem outras condições. Vendo-a completamente encurralada, ele a puxa para perto e propõe um acordo horrível. Ele diz para ela se tornar a substituta de sua esposa. Assim que ela gerar um herdeiro para ele, poderá retornar ao seu mundo instantaneamente. Ele chama isso de troca justa. Presa nos braços dele, Ana é dominada pelo nojo e pelo medo. Ela implora para que ele a deixe ir. O Marquês simplesmente a ignora. A decisão dele já está tomada. O destino dela está selado. O Marquês continua sua investida. Seu toque é invasivo, enquanto ele questiona a compatibilidade deles. Quando Ana recua, ele oferece um ultimato arrepiante. Aceite os termos dele ou seja enterrada aqui para sempre. Desesperada, ela exige saber como pode confiar nele. Em vez de tranquilizá-la, o Marquês faz um voto solene. Não em sua própria vida, mas na memória de sua esposa, a Iana. Ele jurou por ela que este era o único caminho para casa. Com um sorriso distorcido, ele disse a Ana que não havia como voltar atrás. Ela deveria focar apenas em seu objetivo. Mais tarde, sentado confortavelmente em uma poltrona, ele deu a ela um único comando frio: tirar seu uniforme. Derrotada e vazia, Ana lentamente ergueu as mãos até sua gola. Selando o pacto horrível com o espírito quebrado, o uniforme de Ana caiu no chão, amontoando-se ao redor de seus pés. De sua cadeira, o Marquês observava com uma intensidade inquietante. Seus olhos vermelhos absorviam cada detalhe. Ele deu um comando simples, dizendo para ela chegar mais perto. Tremendo, ela obedeceu. Enquanto ela estava diante dele, o Marquês se levantou e começou um frio. Em uma inspeção invasiva, ele a analisou como se ela fosse um objeto. Notou que, embora algumas características fossem ligeiramente diferentes das de Iana, a semelhança geral era aceitável. Ele deixou claro que o corpo dela agora era dele para avaliar. Uma humilhação absoluta tomou conta de Ana. Ela se sentiu como uma propriedade em exibição. Seu propósito era claro, e não tinha nada a ver com ela como pessoa. Vestida com um impressionante vestido vermelho, a senhorita Schwartz se aproxima de Birge a duas outras criadas. Exige saber se viram Ana. O pessoal nervoso apenas gagueja que não a viu. Batendo o pé impacientemente, a senhorita Schwartz finge preocupação. Ela se pergunta onde Ana esteve nos últimos dias. Sua busca a leva diretamente até Joseph, a quem ela para no pátio. Ela pergunta se ele sabe o que Ana tem feito ultimamente. Sem saber das correntes perigosas ao redor deles, Joseph dá a notícia calmamente. Ana se tornou a criada pessoal do Marquês. A informação paralisa a senhorita Schwartz. Seus olhos se arregalam em descrença enquanto as palavras são absorvidas. Uma criada pessoal? O Marquês não é do tipo que tem uma. Sua mente corre com possibilidades sombrias. Ela teme que este seja mais um de seus experimentos cruéis. Então, um pensamento mais arrepiante surge. Não é que o Marquês tenha encontrado uma substituta para a feitiçaria dela. Isso parece muito mais íntimo. Joseph sugere casualmente à senhorita Schwartz que Ana provavelmente está no escritório do Marquês, já que ninguém a viu. As palavras fazem a feiticeira cambalear. Ela grita que é impossível. Sua mente corre com conclusões obscuras. Recusando-se a ficar parada enquanto a criada se aproxima do Marquês, ela declara que precisa fazer algo, qualquer coisa. Com determinação sombria, ela sai furiosa. Joseph observa sua partida. Ele está completamente perplexo com a reação intensa dela. Ele acha que ela está muito nervosa. Ele é incapaz de entender qual é o problema de Ana se tornar uma criada pessoal e ele não faz ideia do que esse título realmente significa nesta mansão distorcida. A cena muda para os aposentos privados do Marquês. Ela revela a realidade aterrorizante da nova posição de Ana.
Atrás de portas fechadas, o acordo sombrio ao qual ela foi forçada começou. Aprisionada e totalmente à mercê do Marquês, seus gritos não são ouvidos, seu destino terrível está selado. Começa sua nova vida como um peão da família Longren. Após as exigências assustadoras do Marquês, Anna está fraca e jogada no chão. Um tremor percorre seu corpo. É uma reação física confusa que ela tenta suprimir. Enojada consigo mesma, ela se apega a um único pensamento. Tudo isso é apenas um trabalho, uma tarefa horrível e desagradável que ela deve suportar para voltar ao seu mundo e salvar sua mãe. Ela começa a organizar os papéis espalhados no chão. O Marquês se impõe sobre ela. Ele ordena que ela pare. Agarra seu braço com firmeza. Com a voz trêmula, Anna lembra a ele que não é sua amante. Ela é apenas uma criada. O Marquês a puxa para perto. Sua voz é baixa e autoritária. Ele concorda e afirma que o dever de uma criada é aliviar o desconforto de seu mestre. Seus olhos vermelhos intensos se fixam nela. Suas intenções sinistras estão perfeitamente claras. Anna está presa. Seu papel nesta mansão agora é definido pelos caprichos cruéis dele. O Marquês apresenta uma escolha distorcida. Ele diz a Anna para abandonar a busca pelo seu lar e aprender a agradá-lo. Pergunta se ela deseja uma posição mais íntima. Uma Anna assustada nega imediatamente. Sem se abalar, o Marquês apresenta uma proposta cruel. Uma vida de luxo, boa comida e joias caras. Tudo o que ela pudesse desejar. O único preço seria sua completa devoção. Ela deve estar pronta para servir às necessidades dele a qualquer momento. Anna puxa a mão de volta. Insiste que está bem com o que já tem. O Marquês adivinha corretamente que sua hesitação se deve ao irmão. Ele então faz um comentário nojento. Lembra cruelmente os deveres íntimos que impõe a ela. Questiona se o irmão entenderia a natureza do arranjo deles. Anna congela de horror. Ela percebe que o Marquês sabe que Joseph não é seu irmão de verdade. Ele está usando esse conhecimento para prendê-la completamente. O Marquês percebe a expressão perturbada dela. Ele parece satisfeito com isso. O rosto de Anna queima de vergonha. Um pensamento confuso cruza sua mente. Ele parece ciumento. Inclinando-se, o Marquês brinca com ela ainda mais. Ele pergunta se ela não gosta da ideia de ele estar com outras mulheres. Anna se afasta. Seu coração martela no peito. Ela descarta a noção imediatamente. Lembra a si mesma que ele é um homem completamente obcecado pela falecida esposa. Declara que o palpite dele não tem fundamento. Ela tenta se desculpar profissionalmente e sair da sala. Caminha em direção à porta. Tenta se acalmar. Repete que ele não a vê de verdade. Ela é apenas uma substituta, um brinquedo para o demônio da casa. Mas a voz dele a paralisa. Com um sorriso sinistro, o Marquês diz que ela pode tentar se esconder o quanto quiser. Ele admite que vê-la lutar é tão divertido quanto. A finalidade arrepiante de suas palavras a atinge. Anna começa uma corrida desesperada pelo corredor vazio. Ela foge das palavras frias do Marquês. Anna corre pelo corredor segurando o peito. Um tremor incontrolável toma conta de seu corpo. Sua fuga desesperada é interrompida quando uma voz chama seu nome. No topo das escadas está o jovem mestre Svanhilde. Ele sorri e pergunta se ela está voltando do quarto de seu pai. Após Anna confirmar nervosamente, a expressão inocente de Svanhilde desaparece. Ele pergunta casualmente quando o pai pretende torná-la sua nova parceira. Horrorizada, Anna implora que ele não diga tais coisas. Mas é tarde demais. Com um brilho sinistro em seus olhos vermelhos, o menino deduz corretamente que o Marquês já fez a proposta. Anna tenta desviar. Insiste que é apenas uma empregada e inadequada para tal papel. Mas Svanhilde simplesmente ignora suas preocupações com um sorriso arrepiante. Ele diz com confiança que o que ela pensa não importa. Aos olhos dele, seu destino já está selado. Ela eventualmente se tornará sua mãe. Atordoada com a percepção aterrorizante, Anna só consegue encarar. O jovem mestre então pergunta suavemente. Ele diz que ela não quer ser sua mãe, mas acrescenta que pessoalmente gostaria que ela fosse. Essa inocência arrepiante quebra a determinação de Anna. Ela cai de joelhos, segura as mãos dele e implora. Anna explica que não é diferente das incontáveis criadas que já passaram por ali. Quando o interesse passageiro do Marquês desaparecer, ela terá que voltar para casa. Anna implora a Svanhilde para não dizer coisas tão sugestivas. Ela avisa que isso deixará os outros funcionários desconfortáveis. Virando-se, ela tenta escapar da conversa. Svanhilde permanece imóvel. Sua expressão é ilegível.
Ele considera a situação silenciosamente, acreditando que aquilo deveria ter sido o suficiente. Uma determinação sombria endurece seus traços. Ele fecha o punho. Internamente, ele diz ao pai que não pode mais se conter. Sua paciência finalmente se esgotou. Svanhild invade o escritório do pai, ignorando a tentativa de um atendente de impedi-lo. Ele confronta o marquês, que olha calmamente para cima, afastando uma carta. O jovem mestre não perde tempo relatando que Anna se recusou a ser sua mãe e está determinada a retornar à sua cidade natal. Svanhild então lembra seu pai da promessa de manter Anna na propriedade assim que o experimento tiver sucesso. Com a paciência completamente esgotada, o menino exige saber quanto tempo mais terá que esperar por isso. O marquês levanta-se da mesa com uma expressão fria. Ele diz ao filho para não reclamar. Avisa que a impaciência apenas estraga as coisas. Então ele faz uma pergunta arrepiante. E daí se Anna disse que não será sua mãe? Antes que Svanhild possa reagir ao comentário desdenhoso, os intensos olhos vermelhos do marquês parecem brilhar com certeza absoluta. Ele declara que Anna já é mãe de seu filho em sua mente. O destino dela está selado e sua opinião é irrelevante. Svanhild fica sem palavras, mal conseguindo perguntar ao pai o que ele quer dizer. Afastando-se da janela, a expressão do marquês é fria e inflexível. Não, importa se Anna recusa, ele explica. A opinião dela não tem peso. Enquanto ele fala, uma lembrança dolorosa surge. Ele se lembra de sua falecida esposa, Ayana, explicando que ela tinha alguém que não podia deixar para trás. Ela insistiu que precisava retornar ao seu mundo original por essa pessoa. Svanhild expressa o mesmo sentimento amargo. Ele afirma que sua mãe tinha um amante que ela amava tanto, a ponto de abandonar seu próprio filho. Olhando para Anna e Joseph no pátio abaixo, o marquês vê a história se repetindo. Ele sentiu uma vez que não era digno de Ayana, mas essa dor agora se transformou em uma determinação fria. Cerrando o punho, ele decide que o que Anna quer é irrelevante. Ele fez sua escolha. O destino dela está selado. O marquês cerra o punho. Estranhas marcas vermelhas brilham em seu braço. Ele diz ao filho que não importa o que Anna deseja. Eles não têm intenção de desistir dela. Isso significa que ela será a pessoa a quebrar no final. Svanhild parece entender essa lógica fria. O menino agarra a própria mão. Ele admite ao pai que foi precipitado e promete ser mais paciente. Um sorriso perturbador se espalha pelo rosto de Svanhild. Ele anuncia que será exatamente como o pai. Ele nunca desistirá de sua mãe. Satisfeito, o marquês confirma que a armadilha já foi preparada. Em breve, ele diz, o prêmio deles estará perfeitamente capturado. Svanhild olha para cima com total confiança. Ele afirma que acredita no pai, pois ele nunca mente quando se trata de sua mãe. A imagem final mostra uma única gota de sangue manchando uma pena branca pura, selando o destino sombrio de Anna. Em outra parte da enorme propriedade, Barrett, o leal mordomo do marquês, avista um corvo solitário empoleirado do lado de fora de uma janela. Sua observação é interrompida pela chegada da senhorita Schwartz. Ela exige ver o marquês. Barrett bloqueia calmamente o caminho dela. Ele explica que o mestre está ocupado. Sem querer ser dispensada, Schwartz insiste que precisa falar diretamente com ele sobre o experimento. Ela tenta usar sua autoridade, lembrando Barrett de que o marquês ordenou que ele obedecesse aos seus pedidos. O mordomo, porém, não se intimida. Ele esclarece com frieza que as ordens de seu mestre eram ajudar o mago negro, não a tutora. Ele a aconselha a focar em suas obrigações de ensino, caso deseje permanecer na mansão. Humilhada e furiosa, a senhorita Schwartz encara o corvo. De repente, seu comportamento muda. Um sorriso sinistro surge em seus lábios enquanto seus olhos brilham com uma energia estranha. Com uma nova confiança, ela anuncia que ele está aqui. Antes que ela possa explicar, Barrett agarra seu braço bruscamente, repreendendo-a por sua insolência. Barrett segura o braço da senhorita Schwartz com firmeza. Ele avisa que pessoas que não conhecem o seu lugar não serão toleradas por muito tempo. Totalmente indiferente, Schwartz o desafia a manter essa mesma atitude até o fim. Logo fora da janela, o olho do corvo solitário brilha com um ameaçador fulgor vermelho. Um poder sombrio começa a investigar. Uma voz misteriosa declara que tudo retornará ao seu devido lugar em breve. Um círculo de invocação sinistro pulsa, com energia no andar de baixo. Schwartz se prepara para uma chegada poderosa. Ela tem certeza de que essa pessoa mudará o jogo. Longe dali, uma nobre misteriosa lê um relatório interessante. A carta se refere a Anna como Rose, e nota que o Marquês Longren fez uma escolha surpreendente. Um sorriso curioso brinca em seus lábios. Quando sua criada pergunta se ela recebeu boas notícias, ela confirma. Ela explica que agora tem uma chance de vê-lo depois de muito tempo. Está decidido. Ela irá verificar a situação no túmulo do cisne pessoalmente. O Marquês Rothbart é um homem de rotina rígida. Todos os dias começam da mesma forma. Após um café
café da manhã simples, ele se senta à sua mesa para lidar com relatórios urgentes. Assim que ele pousa sua caneta, seu trabalho matinal está oficialmente encerrado. Para Ana, esse é o sinal de que seu próprio papel terrível deve começar. Ela permanece em silêncio, preparando-se enquanto memórias de seu primeiro encontro traumático passam por sua mente. Ela aceitou sua proposta cruel. Agora, ela deve seguir até o fim. O Marquês se levanta e caminha em direção a ela. Ana se prepara para o pior. Em vez da interação que ela esperava, ele passa direto por ela até a janela. Ele comenta casualmente que o tempo está bom e que gostaria de dar uma caminhada. Completamente atônita com seu comportamento calmo, Ana só consegue segui-lo. Ela se pergunta qual é esse novo jogo. Quando eles saem juntos, as outras criadas observam e sussurram sobre esse desenvolvimento bizarro. Enquanto Ana e o Marquês caminham, as criadas fofocam à distância. Uma insiste que os rumores devem ser exagerados. Ela nota que o relacionamento entre os dois parece completamente sem vida. A ideia de Ana se tornar a próxima marquesa é rapidamente descartada como impossível. Uma voz corta a conversa delas. É Joseph perguntando o que elas estão dizendo sobre Ana. Assustadas, as criadas lutam por uma desculpa. Uma dispara que Ana acabou de ir para o jardim de rosas com o mestre. Ela acrescenta nervosamente que estavam apenas falando sobre como ela é sortuda. Ao ouvir isso, a expressão de Joseph fica tensa. Enquanto isso, no impressionante jardim de rosas, o Marquês observa calmamente que as flores estão em boas condições. Ele instrui um jardineiro próximo a chamá-lo quando o almoço estiver pronto, pois planeja dar uma volta por um tempo. Ele então conduz uma Ana silenciosa e perplexa para mais fundo no jardim. Apesar de sua situação sombria, Ana não consegue deixar de ficar impressionada com a visão deslumbrante de uma grande fonte. É um momento de beleza em sua nova realidade sufocante. Cercada por uma beleza de tirar o fôlego, Ana nota o forte perfume de rosas no ar. É como entrar em uma pintura. Ela finalmente entende os rumores. O esforço colocado em cada detalhe prova o quanto o Marquês valoriza este jardim. Mas o que a surpreende mais é o próprio homem. Enquanto ela observa, o Marquês toca suavemente uma rosa. Sua expressão está inesperadamente suave. Por um momento, Ana questiona se este é o mesmo homem cruel que aprendeu aqui. Sinceridade e delicadeza pareciam tão distantes de sua personalidade. Ele corta cuidadosamente uma única rosa perfeita de seu caule. O simples ato envia um choque através de Ana. Uma memória dolorosa surge. Uma garota solitária, um buquê descartado, a ferroada familiar da rejeição. Ela percebe que faz muito tempo que não olha para flores. Perdida em pensamentos sombrios, ela se assusta quando o Marquês se vira para ela. Seus olhos intensos estão fixos nela. Ele pergunta no que ela está pensando. Sua voz corta o silêncio. Pega de surpresa pela pergunta do Marquês. Ana gagueja que não pensava em nada. Ele não acredita nela. Julgando pela sua expressão sombria, ele insiste. Pergunta se ela pensa em alguém que ama. Reunindo coragem, Ana olha para cima e esclarece. Ela pensava em algo semelhante. Os termos de seu contrato cruel e seu eventual retorno ao próprio mundo. O Marquês sorri com a confiança dela. O tom dele muda. Ele diz que é uma pena. Comenta que ela não poderá se tornar a mãe de Spaniel. Ana fica confusa com o comentário estranho. O Marquês explica que seu filho, um menino que não costuma seguir ninguém, pediu especificamente por ela. Antes que ela possa processar essa revelação, ele encurta a distância entre eles. Puxa-a firmemente contra ele. Ele se inclina e sussurra. Já que o filho dele abriu uma exceção para ela, não é estranho que seus próprios instintos primitivos façam o mesmo. É uma confirmação arrepiante de que ela agora é um alvo tanto para o pai quanto para o filho. O Marquês silencia os protestos de Ana. Puxa-a para um abraço inescapável. Ele a lembra de que terá que trabalhar duro se quiser voltar ao seu mundo. Sua mão no queixo dela é uma demonstração clara de dominância. Em pânico, Ana percebe suas intenções ali mesmo, no jardim aberto. Sabendo que o jardineiro poderia aparecer a qualquer momento, ela recusa rapidamente. Diz que não fará isso ali. Pensando rápido para desescalar a situação, ela faz uma contraproposta desesperada. Em um ato chocante de submissão, ela cai de joelhos diante dele. Ela declara que usará a boca para ele. Insiste que ele deve ficar satisfeito com isso. Um sorriso sombrio e divertido cruza o rosto do Marquês. Intrigado com a proposta, o Marquês não aceita de imediato. Ele a desafia. Manda que ela prove o que disse. Com um olhar frio, ele afirma que quer ver o nível do compromisso dela. Ele diz que vão esperar para ver. Ana está presa nas próprias palavras. O Marquês observa. Ele está intrigado com a oferta desesperada. Frio, ele a desafia a provar o que prometeu. Ele quer vê-la cumprir a proposta chocante. Sem saída, Ana não tem escolha. Suas mãos tremem ao se estender. A humilhação está completa. O Marquês observa
observa com uma expressão cruel e satisfeita. Seu poder sobre ela é absoluto agora. Ele faz um comentário cortante sobre a suposta experiência dela. Ela apenas balbucia uma negativa. Sua mente gira com a situação degradante. De repente, o som de passos quebra o silêncio. Um terror puro domina Ana. Ela percebe que alguém se aproxima. Se forem pegos em uma posição tão comprometedora, sua vida estará arruinada. Ela tenta recuar desesperada. Implora para que a pessoa se afaste. Seus apelos são inúteis. Um par de botas entra no caminho do jardim. Ambos olham para cima. Querem ver quem descobriu o segredo obscuro. Ana permanece de joelhos diante do marquês. Ele se inclina. Um atendente aparece no jardim. Ele anuncia que o jantar está pronto. Uma centelha de esperança surge em Ana. Ela pode ser salva. O marquês se diverte com a interrupção. Ele diz calmamente ao homem para atrasar a refeição em 30 minutos. O atendente se afasta. Ana sente um momento de alívio. Ela pensa que o suplício terminou. Sua esperança é destruída instantaneamente. A mão do marquês aperta o cabelo dela. Ele puxa sua cabeça para trás. Ele a provoca por ter energia para se preocupar em ser vista por outros homens. Com um sorriso cruel, ele declara que não pode deixar que qualquer um a veja nesse estado. Ele cobre os olhos dela com a mão, isolando-a do mundo. Ele deixa claro que a promessa dela será cumprida agora. Sem qualquer rota de fuga de seu controle absoluto, o marquês se move para cobrar a promessa desesperada de Ana. O suplício é uma exibição de domínio total, uma experiência avassaladora que a deixa lutando para respirar. Quando tudo finalmente termina, ele se afasta. Ana desaba no caminho de pedra, totalmente exausta e soluçando de humilhação. Ela esconde o rosto. Tenta se convencer de que, ao menos, o serviçal não viu nada. Seu alívio é instantaneamente destruído. O marquês afirma calmamente que já cuidou dos funcionários. Ele revela um segredo aterrorizante. Demônios podem fazer lavagem cerebral em humanos. Enquanto Ana processa esse horror, ele se ajoelha diante dela. Sua voz torna-se estranhamente gentil. Ele diz que rosas combinam com ela. Afirma que vê-la entre elas sempre o excitou. A palavra sempre a deixa confusa. Ela sugere um passado do qual não consegue se lembrar. Ele estende a mão em direção a ela. Sua visão embaça por um momento. Ela desperta do transe. Percebe, com terror crescente, que ele acabou de usar seu poder demoníaco nela. Ana congela. Recorda histórias aterrorizantes da vila sobre demônios que faziam lavagem cerebral em crianças, virando-as contra suas próprias famílias. O marquês interrompe seus pensamentos. Chama de pena que tal magia não tenha efeito em cisnes. Com um sorriso cruel, ele acrescenta que, se tivesse, ele teria se divertido muito mais com ela. Ana percebe que ele está apenas zombando de sua impotência. Ele se agacha diante dela. Admite que o olhar desafiador em seus olhos apenas o motiva. Ele a avisa para não testá-lo. O fato de a lavagem cerebral estar fora de questão não significa que ele esteja sem opções. Ele se aproxima. Faz uma ameaça arrepiante de que poderia usar sua magia para deixá-la permanentemente imobilizada. Ele toca suavemente o lábio dela. Lembra-a de que eles ainda têm 30 minutos antes do jantar. Com isso, ele se aproxima para reivindicar seu tempo. Deixa Ana sem saída. Sua presença a domina completamente. Sem escapatória, Ana é totalmente subjugada pela presença do marquês. Ao afirmar seu domínio no Rose Garden, a mente dela entra em colapso. Seu coração martela contra as costelas em um ritmo frenético que ela não consegue identificar. Ela busca desesperadamente uma explicação para o sentimento que inunda seus sentidos. Pergunta-se se é medo ou talvez o peso esmagador da vergonha. Dentro dos 30 minutos que ele exigiu, o marquês afirma seu controle total sobre Ana no Rose Garden. A mente dela gira. Ela não o vê mais como um homem, mas como um animal selvagem, movido por puro instinto primitivo. O encontro degradante a deixa completamente vazia. Mais tarde, enquanto ela está diante dele como uma boneca descartada, ele observa friamente que o ambiente ao ar livre torna suas interações mais intensas. Ele então sugere um restaurante para o próximo encontro. Medita sobre o espetáculo de derramar vinho tinto sobre ela. Uma Ana despedaçada só consegue perguntar quanto mais ele planeja humilhá-la. Ele sorri de lado. Dá a ela uma garantia arrepiante. Promete que ninguém saberá como ela foi forçada a agir. Ele declara que a reputação dela permanecerá intacta, não apenas neste mundo, mas também naquele para o qual ela deseja desesperadamente retornar. Sua última esperança agora é apenas mais uma ferramenta para o tormento dele. Ana tenta fazê-lo entender. Explica que as pessoas têm um limite. Uma vez cruzado, não há retorno. Insiste que nunca quer fazer essa escolha. O marquês descarta friamente o apelo dela. Ele não se importa com os limites dela. Em vez disso, apresenta uma alternativa distorcida. Já que ela não será sua amante, ele pergunta por que não se tornar sua esposa. As pernas de Ana falham. Ela desmorona no caminho. Para ela, não há
diferença entre os dois títulos. Ambos significam que ela é sua propriedade. Ao ver o desespero dela, os olhos dele brilham com uma luz vermelha perigosa. Ele adivinha corretamente o segredo dela. Ela está tão ansiosa para partir porque alguém a espera em casa. Ele agarra o pulso dela, puxa-a para perto enquanto a provoca sobre esse ente querido. A resistência dela desmorona. Ele reafirma seu controle total, deixando-a sem saída. Ana desaba no chão. O Marquês a puxa de volta para seus pés. Ele a mantém em um abraço frio e inflexível. Ele conta uma versão distorcida de sua história. Ele afirma que sua amada esposa simplesmente o abandonou. Com os olhos fixos nos dela, ele exige saber qual motivo a faria suportar tanta humilhação apenas para voltar para casa. Estimulada pela crueldade dele, Ana encontra sua voz. Ela sugere que, se ele tratou a esposa do mesmo jeito, que a trata. Não é de se estranhar que ela tenha ido embora. As palavras pairam no ar. Ana percebe seu erro. O aperto do Marquês torna-se dolorosamente forte. Seus olhos vermelhos brilham com um brilho perigoso. Ele pergunta se ela realmente acredita que ele trataria sua preciosa Diana daquela maneira. Tremendo, Ana insiste que claro que ele não a trataria assim. Ela é apenas uma substituta, afinal. Ele deve ter sido gentil e carinhoso com sua verdadeira esposa, mas os pensamentos dele revelam um delírio assustador. Ele se lembra apenas de que amava Diana. Ele está completamente cego para sua própria escuridão. O Marquês mantém Ana em um abraço sufocante. Perdido em seu delírio, ele afirma que amava Diana mais do que tudo no mundo. Ele diz que lhe deu tudo o que ela poderia querer, mas ele cospe as palavras, dizendo que tudo era sem sentido. O coração dela permanecia no mundo original, com a pessoa que ela deixou para trás. O foco dele volta para Ana. Seu aperto aumenta, enquanto seus olhos vermelhos brilham com intensidade. Ele exige saber se ela sente o mesmo. Ele pergunta se ela está tão enojada dele e deste mundo que não conseguiria criar afeição, mesmo após ter um filho. Sua voz falha com desespero enquanto ele insiste por uma resposta honesta. Naquele momento, Ana enxerga além da autoridade dele. Sob a fachada cruel de Lord Rothbart, ela vê um homem verdadeiramente patético. Ela percebe que este é seu rosto verdadeiro. Ele não é um mestre poderoso. Ele é um escravo lamentável de uma obsessão que não consegue controlar. Enquanto Ana processa a pergunta desesperada, ela vê a verdade. Este não é um mestre poderoso diante dela. Ele é um homem quebrado, revive constantemente o momento em que sua esposa o deixou. Enquanto ela treme, o comportamento do Marquês muda. Ele se torna frio. Ele a puxa para um abraço apertado. Declara que os motivos da esposa não importam mais. Tudo o que importa é a traição. Ele promete vingança quando ela retornar. Quer fazê-la sentir a mesma traição e impotência que ele sentiu. Com esse voto arrepiante, Ana entende tudo. Este homem será prisioneiro de sua obsessão pelo resto da vida. O Marquês finalmente a solta e vai embora. Ele esmaga uma única rosa vermelha sob o calcanhar. Ana fica sozinha, mas ela não é a única afetada. À distância, Joseph viu tudo. Seu rosto é uma máscara de choque e fúria. Ele finalmente entende a verdadeira natureza do homem que mantém Ana em cativeiro. Enquanto a chuva cai, Ana treme sozinha no pátio. Ela reflete sobre o rosto do Marquês. Percebe que foi a primeira vez que viu um desespero tão cru. Ele estava completamente quebrado, consumido por um desejo intenso pela mulher que o abandonou. Uma imagem fantasmagórica da antiga marquesa aparece em sua mente. Um pensamento doloroso a segue. Ana deseja que sua própria mãe a tivesse amado com uma fração da intensidade que Rothbart tinha por ela. As emoções avassaladoras a fazem sentir que está perdendo a sanidade. De repente, uma voz corta a tempestade. Pergunta por que ela está parada na chuva. Um guarda-chuva aparece sobre sua cabeça. Protege-a do temporal. Ela se vira assustada e vê Joseph parado atrás dela. Chocada e vulnerável, ela consegue apenas sussurrar seu nome real. Cian. Joseph rapidamente coloca sua jaqueta sobre Ana. Protege-a da chuva. Ele aponta que ela está completamente encharcada e pegará um resfriado. Ele a conduz para um abrigo. Descarta a sugestão de que ela poderia ter chegado aos dormitórios. Ele insiste que era muito longe. Ele não poderia deixá-la ir sozinha sob aquele temporal. Ao colocar suavemente a mão na testa dela para verificar a temperatura, Ana diz baixinho que ele é sempre muito doce. Sua bondade simples, no entanto, a deixa profundamente desconfortável. Ela se pergunta se é porque está balançando por outro homem, ou se é a culpa por enganar-se ao esconder a verdade. Sua mente volta aos tempos da universidade. Ela era uma excluída, sobrecarregada pela vida. Ele foi o único que se aproximou dela incansavelmente. A memória traz uma nova onda de arrependimento. Ela sente muito por nunca ter tido espaço emocional para aceitar seu cuidado constante naquela época. Agora, presa neste pesadelo, as coisas estão ainda mais complicadas. Enquanto a gentileza de Joseph a envolve, a mente de Ana revisita o passado. Ele foi o único que ficou ao
ao seu lado após o funeral de seu pai, prometendo ajudá-la. Ele a abraçou e confessou seus sentimentos. Na época, ela sentiu uma gratidão genuína, mas quanto mais ele oferecia apoio inabalável, mais desconfortável ela ficava. O calor dele parecia um espinho em sua garganta. Era uma bondade que ela acreditava não merecer. De volta ao presente, o toque suave dele é difícil de suportar. Dominada pela culpa, Anna afasta a mão dele. Joseph fica atordoado. Ele pergunta por que ela está se desculpando quando ele só quer ajudar. Olhando para o chão, ela diz que não pode mais aceitar seu cuidado. Com o coração pesado, ela finalmente admite que escondeu algo dele. Sempre teve medo da decepção dele. Agora, o segredo é um peso que ela não consegue carregar sozinha. Com o peso do segredo a esmagando, Anna decide contar tudo. Uma lembrança do aperto intenso do Marquês surge em sua mente enquanto ela se prepara para confessar a verdade complicada sobre a influência de outro homem. Antes que ela possa falar, Joseph a interrompe. Ele a puxa para um abraço apertado e implora que ela pare. Ele se recusa a ouvir. Descarta a agitação dela como um simples cansaço por estar presa em um mundo estranho. Ele tenta acalmá-la com doces promessas de uma sopa quente. Diz o quanto ama vê-la sorrir, mas suas palavras de conforto rapidamente se tornam desesperadas. Ele sussurra que a ama, exige saber se ela ainda sente o mesmo. O aperto dele se torna possessivo. Sua mão se move em direção ao peito dela. Anna congela em puro terror. Com um suspiro agudo, ela o empurra. A única pessoa em quem ela confiava torna-se uma fonte de medo. Com uma súbita explosão de força, Anna afasta Joseph. Sua voz treme ao perguntar o que ele está fazendo. Ele finge confusão. Diz que apenas queria fazê-la sentir-se melhor. Em um instante, sua fachada gentil desmorona. Um sorriso perturbador brinca em seus lábios. Ele revela que a viu no jardim de rosas. Distorce a experiência traumática dela em algo que, segundo ele, ela secretamente gostou. Anna fica paralisada, incapaz de processar suas palavras cruéis. Antes que ela possa reagir, Joseph avança. Ele a domina facilmente e a empurra para o chão. Enquanto ela luta contra o seu domínio, ele se aproxima. Sua voz goteja malícia. Ele diz que finalmente a compreende. Sugere cruelmente que era isso que ela queria desde o início. Com um sorriso arrepiante, ele confessa. Se soubesse antes, não teria perdido tanto tempo sendo gentil. Naquele momento aterrorizante, Anna percebe a verdade. A única pessoa em quem ela confiava tornou-se apenas mais um monstro. Enquanto Anna mergulha no desespero, ela não consegue afastar a sensação de estar sendo punida. Parece que ela perdeu algo vital há muito tempo. Sente que está destinada a ser solitária para sempre. Sua mente volta a um momento em que Joseph a segurava. Ele prometia que ela não estava sozinha e que a ajudaria. Ele tinha confessado seus sentimentos por ela naquela época. Ofereceu um vislumbre de esperança em seu mundo sombrio. A realidade daquele momento foi uma decepção cruel. Uma cena arrepiante revela Joseph fora de uma funerária. Ele atende a um telefonema. Informa friamente a quem liga que está comparecendo ao funeral da mãe de Anna. No funeral, a pessoa do outro lado da linha está impressionada. Ela pergunta se o plano dele para conquistar Anna funcionou. Com um sorriso frio, Joseph revela sua estratégia. Ele explica que garotas solitárias como ela são alvos fáceis. Gabando-se, ele diz que bastou um mês de esforço calculado para ela se apaixonar. Sua gentileza não passava de uma mentira cuidadosamente elaborada. O flashback arrepiante continua, expondo a verdade por trás da bondade calculada de Joseph. Enquanto está com os amigos, um deles recebe um depósito de 1 milhão de wons por uma aposta bem-sucedida. O amigo reclama de como Anna o rejeitou todas as vezes. Ele pergunta a Joseph como ele conseguiu conquistá-la. Todos concordam que ela é difícil de lidar. Eles se perguntam se é apenas uma questão de aparência e dinheiro. Outro amigo pergunta a Joseph se Anna sabe como ele é de verdade. Com um sorriso frio, Joseph descarta a pergunta. Ele se pergunta em voz alta que bem isso faria a ela. Ele então revela seu plano cruel. Assim que ele conseguir o que quer do relacionamento, o jogo acaba. De repente, ele vê Anna se aproximando. Todo o seu comportamento muda em um instante. Ele se transforma de um predador cínico em um namorado carinhoso e dedicado. Ele corre para cumprimentá-la. Elogia a tiara que ele lhe deu. Gentilmente, ele a lembra de ser mais casual. Enquanto segura sua mão, ele diz que ela está linda. Seu último pensamento interior sela o engano. Ele tem certeza de que, com um pouco mais de trabalho, ela cairá completamente em sua mentira. O flashback arrepiante revela os verdadeiros pensamentos de Joseph. Embora ele parecesse gentil, sua mente estava cheia de uma fantasia sombria. Ele queria quebrar a expressão estoica de Anna e vê-la completamente vulnerável diante dele. De volta ao presente, esse pesadelo se torna realidade. Joseph imobiliza Anna, aterrorizada, no chão frio de pedra. Confusa e assustada, ela implora que ele a deixe ir para que possam conversar. Ele apenas sorri, chamando sua expressão de patética. Ele a acusa venenosamente de ter tido intimidade com o Marquês. Afirma que ela não tem vergonha. Ele grita que ela o usou, tirou tudo o que pôde e depois abandonou o plano de voltar para casa.
Ao dominá-la, ele deixa claras suas intenções cruéis. Agarra o rosto de Ana com força. Ela grita para que ele se afaste. Seus pedidos são ignorados. Em um momento de puro desespero, ela reage. Crava os dentes com força na mão dele. Joseph recua com um grito. Segura a mão sangrando entre o choque e a dor. A súbita e feroz resistência de Ana o deixa atordoado no chão. Joseph cai, ainda segurando a mão ferida. Ele olha em choque enquanto Ana se levanta, tossindo. Uma percepção devastadora toma conta dela. Memórias do relacionamento passam diante de seus olhos. As palavras gentis, os gestos protetores, os sorrisos. Ela entende que tudo foi uma farsa. Cada palavra e emoção que ele demonstrou era falsa. A imagem bela que ela tinha dele se fragmenta em sua mente. Uma risada sombria escapa de seus lábios. Ela olha para o homem que a traiu. Finalmente entende a verdade. Joseph nunca a amou. Ele estava apenas a usando. Todo o tempo que passou pisando em ovos, sentindo-se culpada por não ser capaz de amá-lo o suficiente, foi em vão. Seu mundo inteiro e cada emoção foram construídos sobre a mentira meticulosa dele. Olhando para Joseph, Ana se pergunta quão tola ela pareceu para ele. Enquanto ela lutava com uma culpa deslocada, ele estava apenas interpretando um papel. Limpando a boca sangrando, um Joseph enfurecido pergunta se ela perdeu o juízo, mas o medo nos olhos de Ana desapareceu. Foi substituído por uma determinação gelada. Ela repete a acusação dele. Diz que ela abandonou os planos de se aproximar do Marquês. Com um sorriso arrepiante, ela se inclina, desfere um golpe devastador. Ela informa que, na verdade, já sabe como voltar para casa. Joseph congela. Seu choque se transforma em descrença. Ana se endireita. Sua nova autoridade é inegável. Ela deixa claro que não compartilhará o segredo. A partir deste momento, ninguém mais pode ajudá-lo. Ele está proibido de tocá-la novamente. Com frieza absoluta, ela declara que o relacionamento acabou. Sua expressão se contorce de fúria ao olhar para o homem desprezível que um dia amou. Joseph fica completamente atordoado. Ele exige que ela repita o que disse, mas Ana detém todo o poder agora. Ela explica calmamente que não vai dizer como ele voltará para casa tão cedo. Ninguém mais pode ajudá-lo. Ficando de pé sobre ele, ela impõe suas novas condições. Ela avisará quando for o momento certo. Até lá, ele está proibido de encostar um dedo nela. Com gelo na voz, ela declara que a relação está oficialmente encerrada. Seu rosto se contorce de raiva diante do homem repugnante em quem um dia confiou. Joseph tenta reagir. Ele a chama de emocional e sugere que se acalmem. Ana responde apenas que está calma. Ela promete que encontrará um jeito de voltarem, mas tudo acontecerá de acordo com o cronograma dela. Sua audácia faz Joseph entrar em fúria. Ele grita e parte para cima, mas Ana afasta a mão dele com violência. Derrotado, ele chuta um balde no chão de pedra. A raiva ecoa na sala vazia enquanto ele segura a mão latejante. Sozinho, Joseph finalmente deixa sua frustração transparecer. Ele admite para si mesmo que está em uma posição desesperadora, mas sua raiva logo se transforma em um sorriso sinistro. Um novo plano começa a tomar forma. Ele decide seguir o jogo e deixar Ana liderar. Vê isso como uma maneira fácil de manipular todos ao seu redor. Seu objetivo final é descobrir o caminho para casa. Depois, ele pretende destruir Ana e o Marquês completamente. Afinal, o que ela poderia fazer sem a sua conexão com o Marquês? Enquanto isso, Ana caminha pelos corredores escuros. Ela se sente completamente exausta. Seu caminho é subitamente bloqueado pela governanta. A mulher segura uma única vela que projeta sombras longas nas paredes. A criada pergunta o que ela está fazendo acordada tão tarde, antes que Ana possa explicar. A governanta a interrompe. Ela afirma que tem assuntos a tratar com Ana de qualquer forma. Ela coloca um pequeno frasco e bandagens nas mãos de Ana. Confusa, Ana olha para baixo. Ela finalmente nota que sua mão está arranhada e sangrando. É um ferimento de seu confronto feroz com Joseph. A governanta diz apenas para ela tratar o ferimento adequadamente. Apertando a mão arranhada, Ana agradece à governanta. Ela admite que nem tinha percebido que estava ferida. A governanta dispensa sua gratidão. Ela explica que não há necessidade de agradecimentos. Ela está apenas cumprindo ordens. A palavra ecoa no corredor silencioso enquanto Ana congela. Uma breve imagem mental confirma sua suspeita. O próprio Marquês instruiu a governanta a cuidar do seu ferimento. Ele observou o encontro tenso à distância. Após um aviso final para não ficar no corredor oeste, a governanta parte. Ela deixa Ana sozinha com o frasco de remédio. Sua mão treme. Ela se repreende por não ter orgulho. Ela se sente tocada por um gesto que sabe não significar nada para ele. O coração
coração dele, ela entende, sempre pertencerá à sua falecida esposa. Parada diante das grandes portas proibidas do quarto da marquesa, Ana não consegue deixar de se perguntar: que tipo de mulher Diana realmente era para inspirar tal obsessão inabalável? Sozinha no corredor escuro, Ana não conseguia parar de pensar na mulher que deveria substituir. Ela imaginou que Diana deveria ser adorável, uma pessoa que era amada e que podia retribuir esse amor sem hesitação. O oposto completo de si mesma. Ana afasta o pensamento. Ela se repreende por ficar curiosa. Ela se alerta para não ter a ideia errada sobre um pequeno ato de preocupação. Afinal, ela já conhece a verdade sombria de sua situação. Ela é apenas uma substituta. Na manhã seguinte, o Marquês anuncia que algo urgente surgiu. Ele precisa inspecionar a propriedade. Enquanto Ana o ajuda a se vestir, um pensamento conflituoso passa por sua mente. Ela se pergunta se ele poderia demonstrar algum pequeno afeto na carruagem. Nesse momento, Barrett, o mordomo entra. Avisa que a carruagem está pronta na entrada. O Marquês se vira para Ana. Seus intensos olhos vermelhos são ilegíveis. Ele simplesmente diz que é hora de ir. Puxa-a consigo. Ao se preparar para sair, o Marquês coloca uma mão firme no ombro de Ana. Dá uma ordem direta. Ela não deve fazer nada imprudente. Deve descansar tranquilamente em seu quarto até que ele retorne à tarde. Ele se vira e vai embora. No momento em que ele sai, uma onda de alívio toma conta de Ana. É o primeiro gosto de liberdade que ela tem em muito tempo. Mas o sentimento é rapidamente substituído pela ansiedade. Sem nada para fazer, ela se sente inquieta. Decide encontrar algum trabalho simples na cozinha. Outra criada a para imediatamente. Aponta para sua mão ferida. Embora Ana insista que apenas quer ajudar, a criada é firme. Lembra Ana de seu status especial como atendente pessoal do Marquês. Ela diz não e gentilmente a expulsa. Sugere que ela tire um cochilo. Vagando sem rumo pelos corredores vazios, Ana se sente perdida. Seu passeio silencioso é interrompido por uma voz chamando seu nome. Ela olha para cima. Encontra a senhorita Schwartz bloqueando seu caminho. O jovem mestre Swanhild acena alegremente ao lado dela. A senhorita Schwartz a observa friamente. Exige saber o que ela está fazendo ali. Enquanto Ana vagava pelos corredores, uma voz cortou o silêncio. Destruiu seu breve momento de liberdade. Ela sabia que era bom demais para durar. A senhorita Schwartz bloqueava seu caminho. Exigia saber o que ela estava fazendo ali. O jovem mestre Swanhild acenava alegremente ao lado dela. Pouco tempo depois, Ana se vê relutantemente juntando-se a eles no jardim. Swanhild pergunta alegremente se seu pai lhe deu férias. Convida-a para caminhar com eles. Ana tenta educadamente recusar. Insiste que apenas atrapalharia, mas o comportamento amigável do menino desaparece instantaneamente. Seus intensos olhos vermelhos travam nos dela. Ele pergunta por que ela recusaria um pedido dele, sendo que ela saiu com seu pai ontem. Encurralada por sua pergunta perturbadora e olhar penetrante, Ana sente que não tem escolha a não ser aceitar enquanto tenta racionalizar sua decisão. Uma voz familiar a interrompe. O Marquês retornou. Ele a avista imediatamente com seu filho no jardim de rosas. Um rosto conhecido se aproxima de Ana. É o jardineiro de antes. Ele está todo sorridente. Ele comenta alegremente sobre a sorte dela de ver o jardim 2 vezes, quando a maioria dos servos nem consegue entrar uma única vez. Ele acrescenta que tanto o Marquês quanto seu filho parecem ter gostado muito dela. Perto dali, a senhorita Schwartz ouve tudo. Seu rosto se endurece com ciúmes. Ela dispensa o jardineiro bruscamente. Então, de forma passivo-agressiva, diz a Ana que pode cuidar de Swanhild, insinuando que Ana deve deixá-los a sós. Swanhild, porém, ignora sua tutora e começa a caminhar com Ana. Ele compartilha a história do jardim. Explica que seu pai o construiu apenas para sua mãe e Ana, porque ela amava rosas. Ele diz que seus pais esperavam aqui todos os dias pelas rosas florescerem e por seu nascimento. Tocada pela história, Ana finalmente compreende a beleza profunda do jardim. Enquanto ela observa tudo, está completamente alheia ao fato de que o Marquês está por perto, observando-a. Ao ouvir a história, Ana não pode deixar de pensar que o Marquês deve ter amado muito sua esposa. Swanhild olha para ela e diz que é um alívio que ela esteja ao lado de seu pai agora. Ele insiste que seu pai a vê como alguém especial, mas Ana descarta rapidamente a ideia. Ela o lembra que é apenas uma criada. A expressão do menino muda com uma intensidade perturbadora em seus olhos vermelhos. Ele pergunta se ela realmente acredita nisso. A senhorita Schwartz aparece atrás de Ana e segura seu braço. Ela concorda com o jovem mestre. Comenta que nunca viu o Marquês permitir que ninguém, exceto seu mordomo, chegasse tão perto dele por tanto tempo. Então, ela sugere de forma manipuladora que, como a criada favorita, Ana deveria colher uma das rosas proibidas para decorar o quarto do Marquês. Ana fica atônita. Ela sabe muito bem que tocar nessas flores convida a ira do mestre, mas Schwartz coloca isso como um dever da criada para agradá-lo.
Para selar a armadilha, Svanhild concorda alegremente. É uma ótima ideia. Anna está encurralada com uma escolha impossível. Svanhild segura gentilmente a mão enfaixada de Anna. Ele a assegura de que tudo ficará bem. Com uma inocência perturbadora, o menino insiste que seu pai certamente gosta dela. Antes que Anna processe isso, a senhorita Schwartz se aproxima. A tutora se inclina para a frente. Ela oferece um par de tesouras ornamentadas com um sorriso enganosamente doce. Anna está presa. Ela sabe que isso é uma armadilha. Cortar a rosa significa caminhar direto para o perigo, mas ela não consegue dizer não. Uma realização devastadora surge. No fundo, ela esperava algo. Uma parte pequena e vulnerável dela queria acreditar nas palavras do menino. Ela queria acreditar que o Marquês a via como alguém especial. Esse lampejo de esperança a torna incapaz de recusar. Completamente encurralada pela dupla manipuladora, Anna estende a mão relutantemente. Ela pega as tesouras. Aceita sua tarefa. Impossível. Presa em uma situação sem saída, Anna está diante do jardim de rosas proibido. Ela sabe que tocar nessas flores é uma péssima ideia. Ainda assim, uma fantasia inesperada surge em sua mente. Ela imagina o Marquês não como um captor cruel, mas como um homem sorrindo gentilmente enquanto segura uma rosa que ela colheu para ele. O pensamento a faz corar. Por um breve momento, ela admite para si mesma que queria ver esse lado dele. Ela tenta enterrar o sentimento. Descarta como algo tolo, mas a emoção se recusa a desaparecer. Uma visão romântica deles dançando juntos passa por seus olhos. É uma ideia que ela tenta rejeitar imediatamente. Ainda assim, emoções confusas permanecem. Talvez ela não queira reprimi-las afinal. Com um corte decisivo das lâminas, ela corta uma rosa vermelha perfeita. Mas assim que a flor cai no chão, a senhorita Schwartz aparece de repente atrás dela. Um sorriso frio e triunfante está em seu rosto. Anna caiu direto na armadilha. No jardim, a senhorita Schwartz observa Anna e o alegre Svanhild com profunda suspeita. Ela descarta o ato de inocência. Internamente, ela chamava o menino de pequeno diabo de Longren. Imaginava qual plano ele estaria tramando agora. Mesmo assim, tinha que admitir que talvez o jovem mestre apenas precisasse de uma mãe. Isso lembrava Anna de uma conversa recente com outra criada. Ela afirmara que as travessuras de Svanhild eram apenas um grito por amor materno. Sugerira que ele ficaria feliz se o Marquês encontrasse uma nova parceira. Mas a verdade era muito mais assustadora. Aquela mesma criada fora manipulada pelo próprio Svanhild. Quando ela mencionou nervosa uma nova patroa, um sorriso sinistro surgiu no rosto do menino. Ele declarou a ideia divertida e ofereceu ajuda. Pegando nas mãos dela, fez uma pergunta perigosa. Perguntou se ela já estivera dentro do quarto proibido. Fica claro que o jovem mestre é igual ao pai. Uma vez que escolhe um novo brinquedo, ele nunca o solta. A senhorita Schwartz observa o jovem mestre à distância. Um sorriso de quem sabe tudo surge em seu rosto. Ela sabe muito bem que os brinquedos de Svanhild sempre têm os piores fins. Vendo a atenção dele agora fixada em Anna, Schwartz sente uma satisfação sombria. Pela primeira vez, ela e o pequeno diabo estão exatamente na mesma página. Enquanto isso, a notícia de Anna cortando a rosa proibida se espalha como fogo pela mansão. Os outros funcionários sussurram em descrença, questionando a sanidade dela. Por que ninguém a impediu? Todos sabem que ela está prestes a enfrentar a ira infame do Marquês. O mordomo-chefe, Barrett, ouve as fofocas frenéticas e exige uma explicação dos servos trêmulos. Mas é tarde demais. O Marquês já foi alertado. Ele ajusta calmamente sua luva. Seus olhos vermelhos penetrantes revelam uma fúria silenciosa enquanto ele observa a cena. Ele sabe o que Anna fez. O destino dela está selado. Dentro de seu escritório particular, o Marquês Rothbart questiona o jardineiro-chefe. Sua voz está perigosamente calma. Ele pede confirmação. Sua criada pessoal, Anna, realmente colheu uma rosa do jardim? O homem trêmulo tenta explicar. Diz que aconteceu rápido demais. Ele assumiu que estava tudo bem, já que o jovem mestre Svanhild estava presente. Ele tenta até pintar Anna como arrogante, devido à sua posição privilegiada. O Marquês não se interessa por desculpas. Ele vai direto ao ponto. Pergunta o que Anna pretendia fazer com a flor. O jardineiro revela que a ouviu dizer que planejava dá-la de presente. Um presente. A palavra ecoa na sala silenciosa. O Marquês ri com escárnio. Seus olhos vermelhos estão cheios de uma luz arrepiante. Ele pergunta se o homem entende o significado daquela rosa. Antes que o jardineiro responda, o Marquês o agarra. Lembra que aquelas flores foram plantadas pessoalmente por ele para sua falecida esposa, Ayana. Naquele momento, o Marquês percebe que estava errado ao pensar que não se importava com nada. Ayana tocou em algo sagrado. Agora, ela enfrentará as consequências.
Uma memória surge na mente do Marquês. Um momento tranquilo com sua falecida esposa, Ayana. Ele se lembra de seu abraço caloroso e do sorriso suave que ela lhe deu ao dizer que gostava de rosas. Mas o calor da memória apenas alimenta sua fúria atual. Ele informa ao jardineiro aterrorizado que aquelas flores foram plantadas apenas para sua esposa. Com uma calma arrepiante, o Marquês pergunta se o homem realmente achou que teria misericórdia. Alguém ousou tocar em algo tão sagrado. Seus olhos vermelhos parecem brilhar com fúria fria. Instantaneamente, o Marquês chama seu mordomo, Barrett. Ele fecha o punho e dá uma ordem simples e sombria. O jardineiro deve ser eliminado permanentemente. Cavaleiros aparecem imediatamente e prendem o homem. Seus pedidos de inocência e gritos desesperados ecoam pelo escritório enquanto ele é arrastado à força. Rothbart é deixado sozinho no silêncio. De costas, ele olha pela janela. Sua expressão é ilegível. Enquanto os ecos do destino do jardineiro desaparecem, o Marquês permanece sozinho em seu escritório. Um único pensamento o consome. Seu punho treme com fúria contida. Ele não consegue acreditar que Ana, de todas as pessoas, usou suas mãos para colher uma rosa destinada a Ayana, apenas para oferecê-la a outra pessoa. Nos aposentos das criadas, Ana está cercada. Os colegas dela a agarram freneticamente. Querem saber o que ela estava pensando. Eles avisam que tocar naquelas flores é uma sentença de morte. Para choque de todos, Ana não finge ignorância. Ela admite calmamente que conhecia os riscos envolvidos. Antes que alguém pergunte o motivo, a porta se abre. O mordomo Barrett está parado no batente. Sua expressão é sombria e inflexível. Ele chama o nome dela. Informa que o mestre a espera. Ana levanta o rosto, pálida de pavor. Ela sabe que não pode escapar do que virá a seguir. O Marquês está pronto para vê-la agora. Ele não está em um estado de espírito misericordioso. Ana segue o mordomo Barrett, de semblante rígido, em direção ao escritório do Marquês. Sua expressão está mais fria do que ela jamais viu. Ela entende o motivo. Afinal, ela é apenas uma substituta. Ela ousou tocar em algo sagrado para a falecida marquesa. Nos aposentos das criadas, seus colegas a avisaram. Colher aquelas rosas foi um erro fatal. Ana, no entanto, respondeu apenas que nunca teve medo da morte. Agora, parada diante das portas ornamentadas, ela faz um voto silencioso. Quer testar algo. Quer saber se é permitido amar esse homem. Lá dentro, o Marquês se vira de costas para a janela. Sua voz soa perigosamente baixa. Ele comenta sobre como ela fez o que quis enquanto ele estava fora. Com seus intensos olhos vermelhos fixos nela, ele pergunta se ela tem ideia de que tipo de lugar é aquele jardim. Ele deixa claro que ela cruzou uma linha séria. A voz do Marquês é baixa e cortante. Ele pergunta se ser abraçada por ele lhe deu a ilusão de que se tornaria a nova marquesa. Ele se pergunta por que ela sentiu a necessidade de colher uma flor pelas costas dele. Afirma que ele teria dado uma a ela se ela tivesse apenas pedido. Ana nega calmamente as acusações dele. O comportamento dele muda. Ele a puxa para um abraço súbito. Sugere que o filho dele e a senhorita Schwartz devem ter influenciado a decisão, mas Ana recusa a desculpa. Olhando-o diretamente nos olhos, ela declara que colher a rosa foi uma escolha inteiramente sua. A falsa gentileza se evapora. A expressão dele endurece ao reformular a pergunta, indo direto ao ponto. Ele exige saber quem está com a rosa agora. Ana congela completamente. Pega de surpresa. O aperto dele se intensifica enquanto ele zomba, perguntando se ela está protegendo aquele homem do leste. Ele questiona se ela teme que ele machuque Joseph. Isso força uma Ana confusa a insistir que o relacionamento deles não é o que ele pensa. A paciência do Marquês se esgota. Ele agarra o queixo de Ana com rispidez, dizendo para não tentar enganá-lo com bobagem. Ele declara que não é tolo o suficiente para ser ludibriado por palavras vagas novamente. Ele a acusa de sempre ser assim, delirante de luto e obsessão. Ele não está mais falando com Ana, mas com o fantasma de sua esposa. Ele a acusa de abrigar outro homem em seu coração enquanto o leva à loucura. Ele pergunta se ela está tentando fugir dele novamente. Ana está completamente atordoada com a reação dele. Ela não entende por que ele está mais focado nos homens ao redor dela do que nela pegando a rosa sagrada de sua esposa. O uso da palavra novamente desencadeia uma percepção arrepiante na mente dela. Reunindo coragem, ela pergunta se é realmente tão importante para quem ela deu a rosa. O Marquês se inclina. Sua voz está perigosamente baixa. Ele confirma que é importante. Se ela admitir a importância, ele perguntará honestamente qual homem a recebeu. Seus olhos vermelhos brilham com fúria possessiva enquanto ele exige que ela conte imediatamente. Encurralada pelo ciúme dele, Ana desvia da pergunta. Um pensamento atravessa sua mente sobre simplesmente querer trazer a flor para ele. Em vez de responder à exigência, ela se vira calmamente e se afasta. Confuso com o
movimento abrupto, o Marquês grita para que ela espere. Ele pergunta aonde ela vai. Um momento depois, Ana retorna segurando um vaso cheio das lindas rosas vermelhas do jardim. Ela admite que sabe que ultrapassou os limites. Ela explica que ouviu do filho dele o quanto as flores significavam para ele. Olhando o Marquês diretamente nos olhos, ela revela sua verdadeira intenção. Não se tratava de dá-las a outra pessoa. Ela afirma que queria apenas vê-lo sorrir. A confissão o deixa atordoado. Sua fúria fria é substituída por choque absoluto. Interpretando seu papel com perfeição, Ana compara silenciosamente o vermelho profundo das pétalas aos olhos dele. Ela nota como o perfume é encantador. Ela navega pela obsessão dele com uma estratégia perigosa. O Marquês fica sem palavras diante da aposta arriscada de Ana. Sua fúria se dissolve em confusão. Uma memória gentil passa pela mente de Ana. Uma promessa feita a Joseph de verem um jardim florido juntos, mas o tumulto do Marquês transborda rapidamente. Ele pragueja baixinho. Com um movimento violento, ele varre o braço sobre a mesa. O vaso de rosas se estilhaça. Pétalas voam pelo ar. Ele agarra Ana. Seu aperto é firme e desesperado. Ele está cansado dessa batalha interna. Quanto mais tenta arruiná-la, mais ela abala o seu âmago. Ele a puxa para um abraço forçado. Seu rosto está a centímetros do dela. Ela é igual àquela que ele amou. Ela também o arrastou para esse abismo de obsessão. Perdido em seu delírio, ele não vê Ana. Ele vê uma réplica de sua falecida esposa. Ele a segura com força. É como se pudesse trazer a Ana de volta à vida. O choque do Marquês dá lugar a uma emoção crua e descontrolada. Com um movimento brusco, ele destrói o vaso. Rosas e cacos de vidro se espalham pelo chão. Antes que Ana possa processar, ele a envolve em um abraço violento. Consumido pelo luto e pela obsessão, ele vê apenas sua falecida esposa, Ana, à sua frente. Ele se inclina. Ele a domina com sua investida desesperada. Ana está paralisada. Sua mente gira em confusão e medo. O aperto do Marquês é como ferro. Ele a levanta sem esforço. Ele a carrega pelo quarto. Ele a coloca na cama imensa. Fica claro que não há escapatória. Ela observa horrorizada enquanto ele caminha até a porta. Ele gira a chave com um clique decisivo. Ao se virar, seus intensos olhos vermelhos se fixam nela. Ele caminha em direção à cama. Sua pergunta confirma que ele está perdido no passado. Ele pergunta por que ela nunca contou que guardou as flores para decorar seu quarto. Suas palavras não são para Ana, mas para o fantasma da mulher que ele não consegue esquecer. Ainda preso em seu delírio, o Marquês pergunta a Ana por que ela guardou as flores para o quarto dele. É uma pergunta destinada à sua falecida Diana. Ele se inclina. Por um momento, Ana fica confusa. Esse homem, conhecido como um demônio frio, parece surpreendentemente gentil, mas a ilusão se quebra quando ele a domina completamente. Ele a empurra para a cama. O calor percebido desaparece, substituído por uma realidade fria. Ana chama o título dele fracamente. Sua voz treme ao apontar onde eles estão, em um apelo desesperado para que ele pare. O Marquês responde calmamente que sabe. Suas próximas palavras são arrepiantemente íntimas. Quando o tormento no quarto proibido finalmente termina, o Marquês senta-se. Ele observa calmamente a mulher ao seu lado. Um lampejo de memória o leva de volta aos seus experimentos desesperados. Ele estava ajoelhado em um círculo ritual sombrio, movido por uma raiva profunda devido à sua perda. Ele acaricia o rosto de Ana. Seu toque é perturbadoramente gentil. Ele confessa internamente que queria que ela sofresse tanto quanto ele. Ele passou seus dias imaginando a dor e o desespero dela por causa da traição percebida. O aperto dele se intensifica. Um brilho de satisfação surge em seus olhos vermelhos. Então, o delírio se quebra. Um sorriso frio brinca em seus lábios enquanto ele olha para ela, chamando-a suavemente pelo seu nome real, Liana. Com uma risada contida, ele a chama de cruel. Seu delírio desapareceu. Ele sabe exatamente quem ela é. Suas intenções cruéis estão finalmente claras. Enquanto dois servos discutem o gosto intrigante do Marquês por mulheres, eles concordam que Ana tem um charme muito mais gentil do que a senhorita Schwartz. Perto dali, Joseph ouve a conversa. Uma ideia perigosa surge em sua mente. Ele percebe que Schwartz está sempre perto do Marquês. Ele odiaria ver Ana se tornar a nova marquesa tanto quanto ele. Ela poderia ser a pessoa perfeita para atrapalhar os planos do Marquês. A fofoca deles é interrompida por uma voz fria vinda de trás. Miss Schwartz emerge das sombras. Ela questiona se eles não têm medo de falar tão alto. Ela os lembra que, na propriedade Longren, conversas vulgares costumam levar ao silenciamento permanente. Ela oferece uma demonstração arrepiante. Os homens aterrorizados pedem desculpas rapidamente e correm para salvar suas vidas. Sozinha, Schwartz se enfurece. Ela fecha o punho.
Ela não consegue acreditar que até servos comuns agora a desprezam. Ela culpa Ana por tudo. Uma vozinha interrompe seus pensamentos sombrios. É o jovem mestre Svanhild. Ele menciona alegremente que um certo jardineiro recebeu uma punição bastante leve recentemente. Suas palavras inocentes escondem um aviso sinistro. O jovem mestre observa alegremente que seu pai deve ter gostado do presente de Ana. Uma Miss Schwartz confusa. Pergunta do que ele está falando. Com um sorriso arrepiante, Svanhild explica que Ana cortou as rosas da falecida marquesa. Ele se pergunta em voz alta como ela sabia fazer tal coisa. Seu brincalhão, quem sabe, envia um calafrio pela espinha de Schwartz. Ela percebe com um horror crescente que o menino não tem intenção de ajudá-la a se livrar de Ana. Frustrada e encurralada, ela fervilha. Ela se pergunta como deve lidar com essa nova rival. Nesse momento, Joseph aparece. Schwartz marcha até ele e agarra seu colarinho. Ela o avisa para manter um controle melhor sobre sua irmãzinha. Ela ameaça que qualquer um que haja de forma tão vulgar na propriedade Longren pode ser apagado sem deixar vestígios. Mas Joseph não se intimida. Ele sugere calmamente que isso não é o que ela realmente quer. Ele pergunta se uma mulher inteligente como ela se deixaria levar por rumores infundados. Ele implica que ela sabe a verdade sobre o relacionamento de Ana e o Marquês. O olhar confiante dela vacila. É substituído por puro choque. Schwartz ofega. Ela exige saber se Joseph a está ameaçando agora que ele é irmão da suposta futura marquesa. Mas Joseph apenas sorri. Ele descarta sua raiva casualmente. Ele ri da ideia de que uma mera criada poderia alcançar tal título. Inclinando-se, ele revela suas verdadeiras intenções. Diz a ela que também está tentando separar Ana do Marquês, assim como ela. Ele finge ser um irmão preocupado. Explica que o machuca ver sua irmã se ferir com fantasias tolas. Bastaria o menor conflito entre eles. Mas como um simples cavalariço, ele não consegue se aproximar do Marquês. Ele propõe uma aliança. Sugere que trabalhem juntos já que compartilham o mesmo objetivo. Schwartz acha a oferta ridícula. Diz para ele conhecer o seu lugar. Sua única ordem é que ele controle a irmã. Schwartz se afasta furiosa. Ela acha o plano dele repugnante, mas decide esperar para ver. Joseph observa ela partir. Sua expressão escurece enquanto ele murmura o nome completo dela. À medida que o tempo esfriava e as últimas rosas murchavam no jardim, a mansão parecia mais desolada do que nunca. Para Ana, isso significava que as rachaduras em seu arranjo forçado com Rothbart estavam se aprofundando. Fiel à sua palavra, o Marquês começou a impor os termos de seu acordo sombrio. Noite após noite, ele era implacável. Mantinha-a ao seu lado em uma demonstração exaustiva de domínio. Mais tarde, o momento intenso passa. O Marquês senta-se à beira da cama, completamente composto. Ele pergunta friamente se ela está satisfeita agora. Afirma que ela deveria agradecê-lo. Derrotada, Ana sussurra um obrigado silencioso. Ele afasta uma mecha de cabelo do rosto dela. Sua vitória é absoluta. Ele então dá uma ordem estranha. Não deve ir ao escritório dele por um tempo. Antes que ela consiga processar suas palavras, um lençol é jogado sobre ela enquanto uma voz começa a contar até 3. De volta aos aposentos dos criados, as outras empregadas estão aliviadas por ter Ana de volta às funções regulares. Enquanto arrumam as camas, comentam sobre sua habilidade, expressam gratidão por o Marquês finalmente tê-la liberado, especialmente com a chegada de novos convidados. Mas para Ana, nada é simples. Sozinha, ela reflete sobre seu novo papel como atendente pessoal do Marquês. A proximidade constante deixou sua marca. A mente dela divaga para os encontros intensos que enfrenta diariamente. Uma lembrança da voz dele surge. Ele a convida para seu lado após o anoitecer. O propósito sombrio pesa muito sobre ela. O acordo é pesado. Cumprir sua parte parece impossível. Ela coloca a mão sobre o estômago. Está consumida por um pensamento arrepiante. E se ela nunca puder conceber? A esperança de voltar para casa este ano desaparece. É substituída pela possibilidade aterrorizante de ficar presa neste mundo para sempre. Com um olhar de determinação desesperada, Ana aceita o que deve ser feito. Ela se compromete novamente com o contrato terrível. De volta ao dever, Ana está perdida em sua realidade sombria. Ela tenta estabelecer um limite mental. Convence a si mesma de que o acordo deve terminar apenas com ela, sendo uma substituta para a falecida esposa dele. Se ela se permitisse sentir algo a mais, ou cruzasse aquela linha, sabe que o desejo a destruiria. Outra empregada percebe sua distração e pergunta se ela disse algo. Ana descarta rapidamente. A conversa muda. A empregada menciona que precisam ser impecáveis porque uma jovem dama preciosa está chegando hoje. Ela explica que uma convidada distinta chegará. Ela faz até a equipe principal ficar nervosa. Nesse momento, uma carruagem grandiosa
grandiosa entra na propriedade. A equipe se alinha. Um homem mais velho e importante, Duque Albert, sai para cumprimentar a convidada. É uma nobre loira, bonita e confiante. A outra empregada sussurra a verdade chocante para Ana. Esta é a jovem dama da poderosa casa de Berbant. Ela está aqui para conversas de casamento com o Marquês. Ana congela. Seu mundo inteiro entra em colapso com a notícia. A porta da carruagem abre. A jovem dama da casa de Berbant desce. Ela observa a propriedade solitária. Admite para si mesma que a desolação é exatamente o que gosta nela. Com um ar de total confiança, ela se aproxima do Marquês. Pega sua mão. Pergunta se ele tem passado bem. A resposta de Rothbard é curta e distante. Ela apenas sorri. Ela se inclina. Seu toque é familiar ao segurar o rosto dele. A nobre comenta que ele parece pensativo. O Marquês não responde. Seus olhos carmesins são indecifráveis. De repente, a senhorita Schwartz corre até eles. Ela chama pela Lady Brabant. A Lady volta sua atenção totalmente para a tutora. Em um gesto surpreendentemente íntimo, ela toca suavemente a bochecha da senhorita Schwartz e a chama de Rose. Atônita, a tutora apenas gagueja. Lady Brabant sorri e confirma que claro, ela veio. Fica claro que essa recém-chegada possui um histórico complicado. Não é apenas com o Marquês. Lady Brabant puxa a senhorita Schwartz para um abraço íntimo. Ela revela que só veio porque Rose implorou desesperadamente. Lá embaixo, nas cozinhas, esse relacionamento complicado é o assunto principal entre as criadas. Uma chama a senhorita Schwartz de sem vergonha por seguir o Marquês até em reuniões com convidados importantes. Outra zomba da ideia de uma simples tutora competir com Lady Brabant. Ela é uma joia da nobreza, presente para negociações oficiais de casamento. Enquanto a conversa preenche o ambiente, Ana trabalha em silêncio. A discussão apenas reforça sua própria impotência. O ardor de um pequeno corte em seu dedo a tira de seus pensamentos. Outra criada pergunta por que ela não está com o Marquês, dada a proximidade recente. Ana responde calmamente que ele não a chamou. Com um olhar de resignação forçada, ela lembra a si mesma e às outras que é apenas uma criada. Não há nada que ela possa fazer. Perdida em seus pensamentos, Ana senta-se sozinha. Ela esmaga frutas vermelhas com uma pequena ferramenta. Ela diz a si mesma que não importa que o Marquês esteja discutindo o casamento com outra mulher. Afinal, ela e Rothbard nunca foram nada de especial. Ela se chama de estúpida por se sentir assim. Ainda assim, não consegue afastar a amargura. De repente, outra criada aponta as manchas vermelhas espalhadas pelo uniforme de Ana. Antes que ela possa reagir, Joseph aparece. Chamando o nome dela com urgência, ele segura o braço dela e pede pressa. Receberam novas ordens. Confusa, Ana o segue pelo corredor. Ela se pergunta por que o Marquês a chamaria agora. Eles param diante de um grande conjunto de portas. Joseph dá um aviso final. Tenha cuidado. O Marquês está lá dentro e Lady Belmont está com ele. Ele diz para ela não dar motivos para que criem problemas. Enquanto Ana se prepara, ela percebe que não foi a única a ser chamada. Com a mente acelerada, Ana fica nervosa diante das grandes portas. Ela se pergunta o que Rothbard poderia estar pensando. Uma voz lá de dentro autoriza a entrada. Reunindo coragem, Ana abre as portas e entra na sala. Ela anuncia que seu mestre a chamou. O Marquês não está sozinho. Ele está sentado confortavelmente com Lady Belmont, cujos olhos travam imediatamente em Ana. Ela pensa que esta deve ser a escolhida. O ambiente parece sufocante. Lady Belmont diz para Ana não ficar nervosa. Explica que estava apenas curiosa. Afinal, ela conhece o Marquês há anos e nunca o viu manter uma atendente pessoal tão próxima. Olhando de lado, o Marquês comenta com desdém que Ana é útil para um pouco de diversão. Com um sorriso afiado, o olhar de Lady Belmont pousa no avental de Ana. Ela aponta as manchas vermelhas. Comenta que Ana trabalhou tanto que nem conseguiu se trocar. É uma humilhação pública. O momento termina com um conselho frio para manter suas coisas limpas. Parada, mortificada diante do casal, Ana gagueja. Um pedido de desculpas pelo uniforme manchado. Lady Belmont apenas zomba, achando o estado confuso da criada engraçado. Para Ana, isso é pura tortura. Ela se pergunta por que está sendo forçada a ficar ali como uma peça de exposição, enquanto o Marquês e sua convidada relaxam tão intimamente no sofá. Ele tinha acabado de fazer um acordo que mudaria a vida dela. Sugeriu que ela se tornaria a substituta de sua esposa. No entanto, agora ele ostenta sua conexão com outra mulher. Isso faz suas promessas parecerem uma mentira cruel. Esta é uma demonstração calculada de poder. Um lembrete frio de quão insignificante ela realmente é. A mente de Ana grita para que ele diga algo, para que faça qualquer coisa e pare com essa humilhação. Suas mãos apertam o avental enquanto ela implora com o olhar. O Marquês, no entanto, permanece completamente impassível. Ele calmamente levanta sua taça e toma um gole lento e deliberado de vinho. Sua indiferença arrepiante serve como a resposta mais cruel possível. Com um sorriso condescendente, Lady Berberan anuncia que sua curiosidade está satisfeita. Ela dispensa Ana. Diz para ela continuar servindo bem o Marquês.
A inspeção humilhante termina. O Marquês diz a Ana que ela pode sair agora. No entanto, quando ela se vira para escapar, a mão dele dispara. Ele agarra firmemente o tecido do vestido dela. Forçada a encará-los novamente, Ana engasga um desejo para que aproveitem o tempo. Ela sai rapidamente da sala. Enquanto as portas se fecham, Lady Berberan sorri vitoriosamente. Ela pensa consigo mesma que é bem feito para a criada, por agir de forma tão arrogante. Uma mera humana como ela nunca poderia cruzar a linha para o mundo deles. Voltando-se para o Marquês, ela gira casualmente seu vinho. Ela comenta que histórias interessantes se acumularam em sua ausência. Menciona especificamente a nova criada pessoal dele e a súbita suspensão dos experimentos. A expressão do Marquês se fecha levemente. Isso revela que as palavras dela atingiram o alvo. O sorriso de Lady Berberan é cortante. Ela diz ao Marquês que tem muitas perguntas. Ela o lembra de que, como parceira de negócios que investiu pesadamente no projeto, ela merece mais do que um simples aviso de que os experimentos foram suspensos. Ela exige uma explicação real. Antes que ele possa responder, a senhorita Schwartz dá um passo à frente. Ela tenta explicar que liderou o experimento sozinha, mas Lady Berberan a corta com um olhar frio. Ela questiona por que ela ousa interromper a conversa deles. Enquanto uma Schwartz confusa tenta justificar sua presença, o Marquês faz seu movimento. Ele envolve suavemente um braço ao redor de Lady Berberan, puxando-a para perto de si, em uma clara demonstração de lealdade. Seus intensos olhos vermelhos se fixam no feiticeiro aterrorizado. Com uma voz carregada de ameaça, ele a desafia a terminar a frase. É um aviso silencioso e arrepiante de que ela acabou de cometer um erro grave. Congelada pela ameaça gélida do Marquês, a senhorita Schwartz desmorona completamente. Gaguejando, ela diz que jamais ousaria ultrapassar os limites. Ela tenta sair rapidamente. No entanto, Lady Breban a interrompe, friamente. Ela lembra ao feiticeiro que foi chamado para retomar o experimento, e não para fugir. Internamente, uma onda de alívio inunda Schwartz. A aliança fácil do Marquês com Lady Belmont prova que ele não é tão apegado àquela criada, Ana, como ela temia. Foi um bom movimento, afinal. Além disso, ela sabe que Lady Breban tem seus próprios motivos desesperados para que a invocação do cisne tenha sucesso. Recuperando a compostura, Schwartz caminha até Ana, que agora está cercada pelas outras criadas. Fingindo preocupação, ela pergunta se Ana está se sentindo mal ou tonta. Seu tom condescendente passa despercebido pelas outras criadas, que estão genuinamente preocupadas. Uma delas insiste que viu algo acontecer. Elas estão convencidas de que há algo terrivelmente errado com Ana. Enquanto as criadas se preocupam com Ana, uma tenta puxar assunto. Ela menciona que Lady Breban é conhecida por seus famosos olhos azul profundo. Confusa, Ana questiona isso. Ela pergunta se os olhos dela não eram vermelhos. Sua simples pergunta envia uma onda de choque através de Lady Breban, que ouve tudo. Outra criada descarta o comentário de Ana. Ela sugere que Ana deve estar sobrecarregada e precisa descansar. Mas a senhorita Schwartz vê uma oportunidade. Sua fachada amigável desaparece. Ela avança violentamente e agarra o braço de Ana. As outras criadas gritam em alarme. Com um olhar ameaçador, Schwartz se coloca diante do rosto de Ana. Ela exige que ela repita o que disse sobre os olhos de Lady Belmont. Ela aperta o braço de Ana e ordena que ela fale claramente. Congelada no lugar, Lady Breban percebe a verdade aterrorizante. Ela é uma maga das trevas. Ela lançou um poderoso feitiço de controle mental. Queria que todos vissem seus olhos como azuis. Por um motivo impossível, a simples criada viu através da ilusão. O feitiço de Lady Belbrant foi totalmente destruído. Ela sabe que apenas 2 seres são capazes de romper tal magia: um demônio com poder esmagador ou aquela simples criada. Enquanto Miss Schwartz assegura, Ana confirma o impossível. Ela declara claramente que os olhos de Lady Belbrant são vermelhos. Mais tarde, Lady Belbrant senta-se com o Marquês. Ela pergunta se seu desempenho conseguiu deixar Ana com ciúmes. Ele chama aquilo de esforço inútil, mas ela vê através dele. Ela aponta o leve sorriso no rosto do Marquês. Ela sabe que ele está satisfeito. Essa aprovação provou uma coisa: Ana é o cisne que ele tanto procurava. Com seu prêmio confirmado, os pensamentos do Marquês tornam-se sombrios. Ele decide que é hora de eliminar todos os obstáculos em seu caminho. Lady Belbran decide que é hora de remover o que a incomoda. Sentada com o Marquês, ela explica que a proposta de casamento falsa foi apenas uma desculpa útil. Ela menciona friamente que suas visitas terminarão em breve. Chama isso de uma pena. O Marquês vê através de sua atuação. Ela admite que foi tudo uma encenação. Estava cansada da pressão da família para se casar. Mais importante, estava farta de esconder quem realmente era. Um flash carmesim confirma que seus olhos são de um vermelho demoníaco. Ela se pergunta qual será a expressão de seu pai ao vê-los. Espera que ele pareça tão aterrorizado quanto no dia em que tentou tirar sua vida anos atrás.
Esta é Odile Breban, um demônio nascido entre humanos. Para sobreviver, escondeu seu poder e desempenhou o papel de filha mimada. Ela planeja tomar tudo. A cena corta para as consequências sombrias de sua ambição. Ela finalmente confrontou sua família. Ela não dividiria o poder. Ela também é um demônio. Um flashback revela a ambição de uma vida inteira de Lady Bilbrand. Desde a infância, ela planejou assumir o controle do presente e do futuro de sua família. Esse desejo bruto por poder a tornou uma aliada útil. O pai do Marquês, Duque Albert, fez a ela uma oferta irrecusável. Ele forneceu os recursos necessários para o trabalho sombrio dela. Em troca, ela precisava trazer um cisne. No presente, o Marquês Rothbart decide que é hora de cobrar esse antigo acordo. Ele sugere uma caminhada. Ele a leva ao local exato onde o primeiro cisne foi capturado. Com um sorriso frio, ele declara que é hora de ela começar sua parte no plano. A caçada ao cisne. Os olhos vermelhos de Lady Berberant brilham de pura empolgação com a ordem. O Marquês a conduz para uma câmara subterrânea sombria. A visão da sala ritualística, decorada com crânios e símbolos sinistros, deixa claro que essa caçada será um evento terrível. No salão subterrâneo cavernoso, Lady Berberant comenta que o lugar guarda muitas memórias. Com seus olhos vermelhos brilhando, ela reconhece o esforço que o Marquês dedicou à sua obsessão. Um flashback revela a extensão de suas tentativas passadas. A feiticeira, Miss Schwartz, é vista realizando um ritual em uma mulher que lembra a Marquesa. Usando uma lâmina cerimonial, ela extrai a essência do sujeito. Ela lamenta que a técnica de invocação original tenha se perdido. Ainda assim, ela insiste que, graças aos ensinamentos de seu mestre, ela compreendeu uma pequena possibilidade de sucesso. Ela apenas precisava de mais tempo. Retornando ao presente, Lady Belmont zomba. Ela pensa que a chegada de Anna tornou todo aquele trabalho inútil. Ela percebe que o Marquês conseguiu exatamente o que queria. Ela pergunta se ele a trouxe ali apenas para uma exibição. O Marquês revela a verdade friamente. Miss Schwartz nunca teve a intenção de ter sucesso. Ele explica que não teve escolha a não ser mantê-la por perto. Ela era a única capaz de rastrear os resquícios mágicos persistentes do ritual de invocação. Lady Belmont recorda que Miss Schwartz havia se tornado muito habilidosa em magia das trevas, tornando-a difícil de controlar. A Marquesa reflete silenciosamente sobre a tolice dos magos que se fascinam por demônios. Eles pensam que o poder desses seres é inútil, onde realmente importa. Isso levanta uma questão crítica para Lady Belmont. Se Schwartz estava fingindo, como o cisne foi realmente invocado? O Marquês explica que o ritual de invocação autêntico foi contrabandeado. Lady Belmont pergunta se ele usou manipulação mental para encontrar o ladrão. Ele simplesmente diz que não. Ele caminha até uma parede de pedra, pressiona um bloco que desliza para revelar uma passagem secreta. Enquanto a entrada se abre, ele faz uma pergunta arrepiante. Ele a lembra de que, além dos dois, existe outro demônio que deseja o cisne mais do que qualquer um. Uma sombra sinistra é projetada na parede atrás deles. É a silhueta de uma figura alta, segurando a mão de uma criança pequena. A ficha cai para Lady Belmont. Com uma risada nervosa, ela concorda que ele tem razão. O verdadeiro culpado era o seu próprio filho. Lady Belmont fica em silêncio atordoado. A ideia de que o filho do Marquês era o verdadeiro culpado nunca lhe passou pela cabeça. Rothbart simplesmente oferece um sorriso arrepiante em resposta, confirmando sua pergunta não verbalizada. A cena volta ao passado, revelando a verdade chocante. O jovem espanhol chama seu pai para testemunhar sua conquista. Ajoelhado no centro de um círculo mágico brilhante, o menino levanta um dedo manchado pelo ritual. Ele declara, orgulhosamente, que conseguiu. Admite que roubou o verdadeiro ritual de invocação de sua professora, a senhorita Schwartz. Olhando para o pai, Espanhol implora por sua própria chance. O Marquês está satisfeito. Pensa consigo mesmo que o filho de um demônio está destinado a se tornar um demônio. Espanhol então faz um voto aterrorizante. Promete prender sua nova mãe a este mundo pessoalmente. A memória termina quando o menino se vira com um sorriso doce, cumprimentando o Marquês, que chega no momento em que a invocação é bem-sucedida. O Duque Albert revela que um novo experimento havia começado. Ele explica à senhorita Schwartz que não dispensou Anna porque a magia usual de invocação de cisnes, isso era trabalhoso demais. Ele decidiu tentar um método diferente e mais direto. A cena volta para uma câmara escura, revelando sua solução distorcida. O jovem Svanhild está dentro de um círculo ritual brilhante. Suas mãos estão manchadas pelas preparações sombrias. Ele informa calmamente ao pai, o Marquês, que tudo está pronto. O Marquês elogia o trabalho do filho sem hesitar. Ele corta o próprio braço com uma lâmina, adicionando sua essência à magia potente. Ele olha para o filho, o pequeno,
plano, menino parado firmemente no centro do círculo sinistro. O Marquês diz que agora é a vez dele. Svanhild segura uma adaga. Seus olhos vermelhos estão cheios de uma determinação aterrorizante, que reflete perfeitamente a do pai. O pensamento arrepiante ecoa. O filho de um demônio está destinado a se tornar um demônio. A cena retorna à câmara ritual escura. O Marquês Rothbart olha para o círculo mágico. Ele admite que esta tentativa também parece ter falhado. Ele teorizou que o sangue de Svanhild, sendo uma combinação do dele com o de Diana, poderia causar uma reação. Sem se deixar abater, ele diz ao filho que está tudo bem. Eles ainda têm muitas experiências para tentar. O Marquês abraça o menino. Ele promete que continuarão até terem sucesso. Svanhild permanece firme. Sua pequena mão aperta uma adaga com uma expressão assustadoramente calma. Rothbart observa com satisfação sombria, pensando que isso é exatamente o que ele espera de seu filho. De volta ao presente, a senhorita Schwartz conecta os pontos. Ela pergunta se a hipótese sobre usar o sangue de Svanhild estava correta o tempo todo. Svanhild confirma com um sorriso brilhante. Ele elogia entusiasticamente a ideia genial de seu pai. Observando o Duque Albert com seu filho, a senhorita Schwartz comenta secamente sobre o adorável vínculo deles. Ela então vai ao ponto. Pergunta quando ele planeja conduzir a segunda invocação. Para sua surpresa, o Duque diz que não tem intenção de fazer outra. Ele afirma que não há necessidade. Nesse momento, o Marquês Rothbart aparece, colocando a mão sobre o ombro do filho. Ele declara orgulhosamente que Spaniel tem um talento nato para caçar cisnes. O Duque explica seu novo e cruel método. Ele usa seu próprio sangue junto com o de Miss Schwartz, como isca. Eles invocam 2 cisnes de uma só vez. Uma imagem arrepiante revela Anna e Joseph sendo forçadamente puxados para este novo mundo. A realidade da situação atinge Schwartz. O Duque solta uma risada triunfante e perturbadora. Ele se vira para ela. Afirma que finalmente tem um trabalho para ela realizar. A limpeza, conforme prometido. O Marquês concorda. Adiciona que ela deve ensinar a eles uma lição adequada. Um sorriso sinistro se espalha pelo rosto dele. Miss Schwartz observa com um sorriso malicioso. Pensa consigo mesma que alguém está prestes a aprender o preço doloroso de enganar um demônio. Ela se vira para o Marquês. Sugere que compartilhem um jantar final. A parceria deles pode estar chegando ao fim. Sem se impressionar, ele diz para ela poupá-lo das formalidades. Sua paciência se esgotou. De volta à propriedade, as criadas estão em frenesi. Elas correm pelos corredores. Reclamam da falta de pessoal e do excesso de trabalho para um novo convidado importante. Em seu quarto, Anna está sentada sozinha. Ela parece completamente exausta. Os outros criados notam sua aparência abatida. Dizem para ela descansar. Apesar da gentileza, Anna se sente inquieta após o incidente recente. Ela se pergunta se deveria estar ali. As fofocas entre os funcionários revelam que a convidada é a filha do Conde de Brabant. Ela mantém conversas de casamento com o Marquês há anos. Anna é chamada para atender a visitante. Ela fica cara a cara com a belamente vestida Miss Schwartz. Observando Miss Schwartz, Anna não consegue negar. A mulher parecia pertencer ao lado do Marquês. O pensamento enviou uma onda de pânico através dela. Se Schwartz realmente se tornasse a nova marquesa, quanto tempo ela poderia ficar nesta mansão? A necessidade de escapar era avassaladora. Permanecer era algo que ela não poderia suportar. Mais tarde, completamente drenada, Anna desabou na cama. Sua mente corria com uma única pergunta desesperada. O que ela deveria fazer enquanto caía em um sono inquieto? Uma mão acariciou suavemente o seu cabelo. Ela acordou assustada. Confusa, ela se virou e perguntou a alguém chamado Susan se eles haviam terminado. Uma voz profunda respondeu que o seu erro foi lamentável, pois aquele não era o nome dele. Os olhos de Anna se abriram de repente. Ela viu Marquis Rothbart pairando sobre ela. Em choque, ela olhou fixamente para o olhar penetrante dele. Sussurrou o nome do seu verdadeiro amor, Roth.